uma vez fazer esta live, então sejam muito bem-vindos. Vou esperar a Priscila e o Marcelo chegarem, eles estavam enfrentando alguns probleminhas. Hoje nós vamos fazer a live na horizontal para pegar a Priscila e o Marcelo juntos. Só mais alguns minutos. Conseguimos? Tá bravo não, tá certo. Marcelo, pelo amor de Deus. Tudo bem? Nossa, agora tá, né? Marcelo tá aparecendo aí? Porque pra gente não tá. Como? Mais pra cá. Como é que é, Priscila? Tava perguntando se o Marcelo tá aparecendo aí. Sim, estão. Sejam Tá muito bom. bem-vindos. Pessoal, arruma aí o celular na horizontal. Hoje nós vamos fazer essa live em especial, dia de Santo Inácio de Loyola. Uma grande alegria para nós do apostolado. Antes de mais nada, este dia de hoje, pelo fato de que comemoramos um ano do nosso site, do devoltaaular.org. Então, se você não conhece, vai lá. Mas hoje também temos a alegria de recebermos a Priscila e o Marcelo. Então, Priscila, Marcelo, sejam muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês, para vocês contarem um pouco da caminhada, de como foi esse processo de conversão. Depois, vocês podem entrar lá no site do apostolado e vão encontrar o testemunho da Priscila e do Marcelo. Está lá com o título Uma Batista e um Católico, a caminhada para a purificação da fé. Bom, eu já falei demais e vou deixar a palavra com vocês. Se apresentem, digam de onde são, quanto tempo estão juntos e depois eu vou fazendo as considerações no decorrer do vídeo. Tá. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos aos seguidores do Ex-Protestante Apostolado, aos nossos também lá da minha página. Hoje é um grande dia que eu vou contar o meu testemunho pela primeira vez. Estou nervosa pra caramba, porque falar de conversão, né, ainda mais do protestantismo para o catolicismo, é sempre algo assim que chama muita atenção de todo mundo. Então, eu sou Priscila, esse é o Marcelo. Nós estamos juntos há 10 anos. Estamos fazendo este ano 10 anos de relacionamento, 9 anos de casados. E quando a gente se conhece, moramos em Tabu, na Bahia, mas agora nós estamos no Espírito Santo, na casa da nossa sogra. Então, amanhã estamos retornando para a Bahia. E eu fui criada na Igreja Batista desde a minha infância. E Marcelo... Na Igreja Católica desde a infância. Exatamente. Podem Você quer continuar. começar, Jefferson? Eu tô tendo essa guia aí. Você quer que a gente já comece? Gente, eu tô perdida. Eu não tô no controle da live, eu fico perdida. Bom, vamos lá, então. Vamos começar a contar a história. Eu vou conversando, né? A Priscila se converteu no ano de 2018, né? Se casaram em 2011, Priscila, é isso? Em 2011. Em 2011, a Priscila se casou com o Marcelo, como batista, é claro, e só depois de quase 8 anos, 7 anos, né? A Priscila... 7 anos, né? 2 anos e meio que eu sou convertida, então... A Priscila se tornou católica no ano de 2018. Era quase como como é o nome daquela brincadeira que fica duas equipes de um lado e de outro com uma corda? Cabo de guerra. Cabo de guerra. De um lado a Priscila puxava e dizia, não, você vai ser batista. Do outro o Marcelo dizia, não, você vai ser católica. Mas enfim, a Priscila é batista, foi batista, né? O Marcelo teve um período de catolicismo de IBGE e depois a gente vai começando
aos poucos, né? É. Bom, quando a gente se conheceu, o Marcelo era católico de BGE, total, né? E eu era da Igreja Batista. Então, quando a gente se conheceu, a gente estava fazendo mestrado lá em Minas Gerais. E quando a gente se conheceu, o Marcelo não é católico de BGE, não vivia a fé, nem nada disso. A gente falou assim, eu pensei, né, esse aqui vai ser fácil de converter. Vamos começar a namorar, nos interessamos um pelo outro. E falei, vou começar a levar para a igreja, né? E aí, a gente começou a namorar e eu comecei a levar o Marcelo para a igreja, logo no início do namoro. Então, o Marcelo começou a ir para a igreja batista comigo, porque até então, gente, eu fui criada na igreja batista. Eu sou de família protestante, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, tios, tias, primos, todo mundo da igreja batista, né? E como a gente é do interior, lá é muito forte essa coisa da tradição da igreja, né? Então, a minha família é uma família muito grande, criada na mesma igreja, né? Mais de 50 anos, desde os nossos avós, todos na mesma igreja, então, assim, família conhecida, todo mundo sabe. Então, eu fui criada nesse ambiente, né? Então, eu era batista, estava muito satisfeita, eu amo até hoje a minha igreja, né? A Igreja Batista onde eu fui criada, a Igreja Batista onde depois eu terminei, né? A minha carreira no protestantismo, amo demais, amo os pastores que fizeram parte da minha vida. E naquela época o Marcelo era católico de BGE. Então eu falei, bom, começamos a namorar, vou levar ele para a igreja, né? Que aí Deus vai fazer um trabalho. Durante o namoro, a gente vai fazer um trabalho. Deixa eu só fazer uma pequena intervenção aqui, né? Às vezes o pessoal fica se perguntando, Jefferson, o que é católico de IBGE, que eu nunca ouvi falar, né? O católico de IBGE é aquele que diz que é católico, mas não frequenta a sua igreja, não vai à missa, não conhece a sua fé. O católico de IBGE é aquela pessoa que o pessoal do IBGE chega e diz assim, na pesquisa, e diz assim, qual é a sua religião? Ah, coloca aí que eu sou católico. Né? Então, infelizmente é isso aí. Eu não sabia que tinha isso, né? Eu achava que todo católico era mau católico. Porque a gente, infelizmente, né, a gente se acostuma muito com os maus exemplos. Então, Marcelo, para mim, era um católico como qualquer outro católico. E aí a gente começou a namorar e ele começou a ir para a igreja comigo. Então, as coisas estavam maravilhosamente bem. Porque ele estava indo para a igreja, a gente estava participando da escola bíblica dominical, porque isso era na época da Casópolis, né? Mas eu fui poucas vezes. Porque depois eu mudei de esperança. Foi. Então, enquanto casar com Cristo. A gente fez encontro de casal com Cristo, pequeno grupo, a gente começou a participar de tudo. Então estava tudo muito bem, eu estava muito feliz, porque Marcelo já ia para a igreja, cantava as músicas do cantor cristão, eu estava assim, quase que protestante já. Só faltava mesmo ele reconhecer, né? Até que um dia, eu acho que a gente estava Aí, tipo assim, realmente, se você não tem conhecimento, as coisas que são faladas lá, para poder, tipo assim, a interpretação que é dada, né? Você acaba, muitas vezes, aceitando. Por exemplo, se você falar comigo, a principal regra de fé sua tem que ser a Bíblia e tal, beleza. Aí ela foi lá, por exemplo, e encontrou uma frase, um versículo lá no Antigo Testamento, que falava que quem morria não tinha mais acesso a nada daqui da terra, não sabia mais de nada. E eu, que era ignorante, pensava, aí falou assim, isso aqui não diz que não pode pedir intercessão de santos. Porque eles não sabem o que acontece mais aqui. Aí eu, não sabia disso não. Eu era ótima em evangelizar católico. Será que é isso mesmo e tudo mais? Aí eu não tinha como rebater, porque eu não tinha conhecimento. Né? Infelizmente, foi uma realidade que eu acho totalmente equivocada, que a parte mais importante da vida da gente, eu estava negligenciando, né, e me deixando levar por outras influências, não que sejam ruins, mas que não eram a fé reta. Então eu acabei, muitas vezes, ficando confuso nessas coisas, porque eu não tinha o preparo, o conhecimento e como dar razões da minha fé para ela. Então, tipo assim, eu fui sendo levado por dentro da doutrina, por enquanto. Aí, um dia, a gente estava com uns 2 anos de casado. Aí teve um dia, uns 2 anos de casado, ele teve um dia que ele virou para mim e falou assim, amor, é o seguinte. Depois da viagem para Salvador. Foi uma viagem para Salvador sozinho. Porque eu estava muito em dúvida. Eu falei, gente, qual será a igreja verdadeira aqui? Será a de Priscila ou será a igreja católica?
Aí eu fiz um pedido sincero a Deus. Eu falei, Deus, por favor, me mostre, né, na ousadia mesmo, me mostre qual é a igreja que eu tenho que ficar, né? Aí, deu meia hora, eu achei uns vídeos do Padre Paulo Ricardo, que eu nem conhecia quem era. Aí eu comecei a assistir, o primeiro vídeo que eu vi foi sobre matrimônio. Aí eu comecei a assistir e tal, começou a se encaixar as coisas, começou a me dar vontade de ver mais, começou a vontade de querer, vamos dizer assim, saber mais sobre aquilo. E aí começou a questão de eu deixar de ser católico do BGE. Foi nesse sentido, encontrando os vídeos do Padre Paulo Ricardo, naquele dia que eu estava sozinho em Salvador, para fazer um congresso lá de estatística, e Priscila não pôde ir. Então eu comecei a ver as coisas ali. E aí eu comecei a mudar, vamos dizer assim, a minha vida. Você chegou mudado já de Salvador. Lembra que você me falou quando você me contou que você agora ia ser católico de verdade? Sim. Ele chegou pra mim do nada. Amor, é o seguinte, não pode falar. Eu falei, ok, olha, me converti e agora eu sou um verdadeiro católico. Até então, 2 anos de casamento, ele estava na quase protestante. Aí ele falou pra mim, olha, o que é assim? Eu falei, como assim, Marcelo, você virou católico? Não, porque eu conversei com Deus, eu orei a Deus lá em Salvador, no meu quarto, perguntei pra ele qual igreja eu deveria ficar, e ele me respondeu que eu tinha que ficar na igreja católica. E com certeza você colocou os braços assim e disse, ah, tá, sei. Ah, tá. Eu falei, agora começa os dedos no chão e oração. Porque eu não vou perder a fé da igreja católica. Um detalhe aqui importante é o seguinte, é que a Priscila conseguiu, eu não sei quanto tempo ainda o Marcelo passou na Igreja Batista, mas o Marcelo, inclusive, assumiu um cargo, né? Isso foi depois. Foi depois. Vamos chegar aí. Não, do Ministério da Educação Financeira. Ah, tá. Depois. Que a história... Jackson, os comentários estão desativados? Estão. Ah, tá bom. Não, só para eu ter certeza do que está acontecendo. Aí, mas eu acho que você deveria deixar esses comentários abertos. Porque eu gosto de ver a reação do povo. Aí, repare, né? Continuando a conversa, Marcelo chegou e falou para mim que tinha virado católico. Só que Marcelo, ele decidiu que ia virar católico e ele não queria sequer ir mais para a igreja comigo. Ele não queria mais nem entrar na igreja comigo. E isso que começou a gerar um problema. Por quê? Porque eu era batista, ele disse que ia virar católico e Marcelo, de repente, começou a ser um católico de verdade, um catolicismo que eu nunca tinha visto na minha vida. E, de repente, ele não quer vir mais ir para a igreja comigo. Aí eu fiquei muito chateada, foi quando os nossos problemas começaram. Porque eu falei para ele, logo de cara, eu falei para ele, olha, eu não casei para andar sozinha. Eu detesto ir para a igreja e meu marido não está comigo. Eu não vou, eu ia para a igreja sozinha quando eu era solteira, depois de casada eu não vou, você vai ter que ir comigo. E aí começou, fiz aquele inferno, aquele fuzuê na vida dele. Aí ele cedeu, porque no início ele não queria mesmo ir. Aí quando a gente começou a brigar, porque eu não queria ir sozinha para a igreja, ele decidiu então que ele iria comigo nos cultos, não foi isso? Uma vez só também. Não, uma vez no domingo. Isso, um domingo. Porque às vezes ele ia 2 vezes, não, uma vez só. Porque eu ia de manhã e à noite para a igreja, né? Que na igreja batista tem uma piscina noturna. E ele queria, e ele falava assim, eu vou em um só, escolhe. Aí geralmente ele ia no da manhã, porque ele ia para a missa, depois ele ia para o culto. Deixa eu acrescentar um outro detalhe aqui muito importante da caminhada da Priscila, né? Que no próprio testemunho dela, ela conta isso, que a Priscila nasceu em berço batista, cresceu lá e teve toda uma, vamos dizer assim, toda uma história com a Igreja Batista. Então, algumas pessoas podem dizer assim, ah, não, ela não era nem batista. Não, a Priscila era uma batista que já tinha lido a Bíblia pelo menos 3 vezes, né? 2 vezes de Gênesis, Apocalipse e Bíblia de estudo. Eu li o versículo e eu li o estudo. O versículo e o estudo. Não era ler correndo, não. E além disso, ela frequentava a escola bíblica dominical. Nós não estamos falando com uma pessoa leiga, né? Não, e isso que foi o difícil, porque Marcelo se converteu, a gente tinha 2 anos de casado, aí deu 3 anos de casado, 4 anos de casado, 5 anos de casado, 6 anos de casado, e ele continuava católico e protestante, porque eu era daquelas que não aceitava o catolicismo. Eu achava que o Papa era o anticristo e que a Igreja Católica era a besta do Apocalipse. Não, eu tinha certeza que o anticristo ia ser um Papa. Gente, eu era dessas. Então, assim,
eu fui ensinada a odiar a Igreja Católica, né? Porque tudo que eu ouvia dentro da igreja, Maria, meu Deus do céu, quantas vezes eu falei mal de Maria para os católicos, os amigos católicos, quantas vezes eu falei que Maria não tinha morrido virgem, que Maria era pecadora, que Maria foi uma mulher qualquer, que foi escolhida porque Jesus tinha que nascer de alguém, mas que Maria era igual a qualquer uma de nós. Nenhuma, nem duas vezes eu falei mal de Maria. Maria, para mim, não tinha valor nenhum. Inclusive, Maria foi o último obstáculo que eu venci antes de virar católica. Mas, para não pular as etapas, né? Quando Marcelo se converteu, eu consegui fazer Marcelo frequentar a igreja comigo. E quando eu mudei de igreja, eu mudei só de tempo, né? Eu continuei na Batista, mas eu passei por uma Batista um pouquinho mais renovada. Ele foi comigo e, como eu era muito ativa, então a gente começou a trabalhar no encontro de casais, eu, Batista e Marcelo Católico. E o nosso pastor, na época, pastor Mel, ele aceitou Marcelo muito bem. Ele falou, não, Marcelo, você é católico, nós somos uma família, seja muito bem-vindo e tal. Então a igreja acolheu muito bem Marcelo, mesmo Marcelo falando para todo mundo, gente, eu sou católico e tal. Então Marcelo foi muito bem acolhido. Então a gente tinha liberdade, a gente trabalhava no encontro de casais, a gente participava de oração, de familiar. Aí a gente, como nós somos economistas, né? Nós dois somos da área de finanças e tal, a gente montou um Ministério de Educação Financeira Cristã, onde a gente dava aula com mais um irmão nosso para a comunidade, né, da cidade sobre finanças. Marcelo era um dos professores. Então, assim, a gente era muito bem integrado na igreja. Então, assim, eu estava muito feliz. Mesmo o Marcelo falando que era católico, como ele participava de tudo comigo, eu estava muito feliz. E aí eu comecei a ir, porque eu achei injusto só ele comigo, né? Então, como eu achava injusto só ele na igreja comigo, ele sempre ir na dele sozinho, eu falei, não, eu vou começar a ir com ele em algumas missas, para ele não se sentir que só ele que me agrada, né? Aí eu comecei a ir na missa com ele, mas eu achava, gente, assim, eu ia pra missa e falava assim, meu Deus, eu nunca vi um negócio que não tem liberdade, que o Espírito Santo não pode atuar, porque todas as paróquias, a missa é igual. Olha, eu era muito ignorante, gente. Vocês me perdoem, mas eu vou falar umas coisas aqui que vocês vão ficar assim, meu Deus do céu. Eu era muito ignorante. Aí, ó, nesse intervalo todo, quando eu fui descobrindo a verdade, a única verdade, eu pensei o seguinte, não, apesar de tudo, eu tenho de fazer também Priscila conhecer essa verdade. Mas ela não dá muita abertura, porque na verdade era muita discussão, porque, infelizmente, existe esse impedimento da questão da besta, da questão do anticristo, da questão da Babilônia e tudo mais. Aí, o que eu vou fazer? Eu fui rezando pela conversão dela. E você foi estudando, você que começou a estudar Foi, comecei a estudar Patrícia para José de Cesareia, depois cumpri padres apostólicos, depois padres, depois Lídio de Lyon, depois padres apologistas, Santo Atanásio, e parei por aí. E eu não sabia de nada, eu nem sabia que tinha esses livros em casa, tá? Não fazia a menor ideia. Tudo escondido, ele fazia tudo escondido. Rezava escondido. Gente, Marcelo comprou o texto, porque eu não deixava entrar lá em casa o texto. Ele comprou o texto e ele escondeu. Jefferson, eu não sabia que tinha texto em casa até o dia que eu me converti. Eu limpava a casa toda, eu não achava os textos. Pois é. Conta do escapulário que você ganhou. Ah, tá. Aí, não, depois eu concluo. Tá. Aí eu pensei o seguinte, não, eu quero que a Priscila conheça a verdade, porque eu quero que ela veja a verdade, né? A questão da fé pura e reta. Porque eu pensei o seguinte, não importa o que aconteça comigo, mas se eu conheço a verdade, por que ela também não pode conhecer a verdade? Né? Então, eu comecei a oferecer muitos textos por isso, também muitas comunhões que eu estava fazendo, né? Na Santa Missa, e especialmente eu contei com a ajuda de uma pessoa muito especial que se chama Virgem Maria. Mas aí já foi no final, né? Não, foi durante o processo também. Foi. Eu pensei o seguinte, olha, eu estou pedindo mais para Jesus, né? Aí eu vi aquele filme Terra de Maria. Alexandre, a gente secreto do texto. Terra de Maria. E eu vi como Maria, ela age na intercessão pelos seus filhos. Aí eu pensei o seguinte, não, eu vou pedir então a ela, porque eu li uma vez que ela apareceu na França, numa cidade lá que é meio difícil falar o nome, e ela falou assim, meu filho não pode me negar nada porque ele me ama muito, né? O coração do meu filho não pode me negar nada porque ele me ama muito. Eu falei, não, então eu vou pedir muito para ela, para que ela possa intervir nessa situação,
para que ela possa mostrar, quer dizer, para que ela possa interceder seu filho Jesus, para que seja enviado o Espírito Santo com toda sorte que pensa sobre Priscila, para que ela conheça a verdade, para que ela participe comigo da verdade, para que ela seja salva na plenitude da fé. E aí foi sendo todos os dias, indo escondido, indo na missa e tal, fazendo as coisas, tipo assim, bem de Shabbat, para não dar conflito, para não dar celeuma e assim por diante. Mas enquanto ele fazia isso do lado de lá, eu fazia o oposto do lado de cá. Mas não tinha Virgem Maria. Eu ia para grupo de oração, botava o nome dele pela conversão dele. Eu, na igreja, altas lágrimas, joelho no chão, orando por ele. Entendeu? Então, assim, eram duas pessoas que estavam batalhando espiritualmente pela conversão do outro, porque eu não aceitava que ele era católico e ele, né, obviamente, queria que eu conhecesse a verdade. Tem uma coisa muito interessante no testemunho de vocês, que eu gostaria que vocês até comentassem, né? Que era a questão, depois que o Marcelo disse assim, eu sou católico, que começaram os embates e as discussões teológicas, né? Aí você diz assim, as discussões viraram embates teológicos, doutrinários e históricos. Comecei a perder as discussões, pois não sabia responder porque era batista, porque cria na Bíblia, o que aconteceu à igreja depois que Cristo retornou ao reino dos céus, quem era Lutero, qual a sua obra, porque eu odiava a igreja católica. Meu marido tinha sempre respostas a essas questões. Então, Marcelo passou por um processo de aprofundamento e conhecimento da própria fé para responder as acusações, as perguntas da Priscila. Eu não sabia nada, então eu tinha que fazer isso, né? Aí uma pergunta muito engraçada, que até a gente comenta e fala assim, Priscila, veja bem. Se o protestantismo surgiu no século XVI, do século I até o século XV, os cristãos estavam onde? Aí o que eu respondia? Falei. Se reunindo nas casas. Aí, Marcelo, toda vez que Marcelo falava alguma coisa assim que eu não sabia responder, porque eu não sabia nada de história, eu sabia de Bíblia, né? E aquela interpretação livre, né? Só a escritura. Eu lia e eu mesma interpretava e com o apoio das pregações ou da escola bíblica dominical, eu só sabia isso. Então, do encerramento da Bíblia, né, ali daquele período, até o século XVI, era uma escuridão para mim. Então, eu preenchi esse vazio com a imaginação. Então, o Marcelo começou a me perguntar sobre a história da igreja, eu não sabia responder. Então, ele falava assim, o que aconteceu a terra como protestante? As igrejas continuavam se reunindo nas casas, porque na minha cabeça, quem tinha fundado a igreja tinha sido Constantino. Entendeu? Eu só sabia isso, eu só sabia que Constantino tinha fundado a igreja, e a partir daí, essa igreja nunca foi de Cristo, porque foi Constantino que fundou, não foi Jesus, na minha cabeça. Então, aí também eu pensava assim, gente, depois que o Espírito Santo entra, né, na nossa vida, realmente, eu vi assim, Mateus 16, João 6, João 23. Eu falei, gente, está tão claro na Bíblia aqui, a questão mesmo isso é meu corpo, isso é o cálice do meu sangue. Está tão claro na Bíblia aqui, se a pessoa segue a Bíblia como única regra de fé, como é que ela não enxerga isso? Né? Eu pensando sozinho e tal, logicamente, pensando teologicamente. Como é que eu não enxergo isso? Está tudo na Bíblia aqui, o Novo Testamento dela é igual ao meu. E aí eu ia pensando mais sobre essas coisas. E também assim, né? Eu tinha algumas dúvidas, tanto que o povo falava que eu era ovelha negra. Porque eu, quando lia lá a passagem de Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, o povo falava que Jesus estava falando dele mesmo. Aí eu ficava bem assim, eu falava, gente, mas Jesus está se referindo a Pedro, como é que ele está falando dele mesmo? Não faz muito sentido esse negócio, mas o povo falava que era aquilo, né? Então eu acatava, né? Esse tipo de interpretação. Houve uma interpretação seguinte, que os protestantes não consideram que Jesus fez o milagre da boda de Caná pela intercessão da Virgem Maria ao seu filho Jesus. E Priscila já estava vendo essas coisas. Ela outro dia, falou para uma pessoa, falou assim, olha, na Bíblia mostra claramente, Jesus só fez o milagre porque a Virgem Maria solicitou, e ela com autoridade de mãe. Então a pessoa falou que nada, não sei o que, não é isso não. É assim que eu li aqui. E também a questão do dízimo não ser 10% também. Eu tinha altos palcos, irmão da igreja, por causa do dízimo. Porque o povo falava que o dízimo era 10%, e eu falava, gente, não é, a Bíblia está dizendo que não é, isso era no Velho Testamento, a gente é gentil, a gente não é judeu, né? A gente está obedecendo um ordenamento que não é pra gente, a gente dá, segundo o coração, tal. Então, assim, tinha algumas coisas realmente que
eu, por ler a Bíblia, eu não via muito sentido, né? E quando eu comecei a ver como a Igreja Católica interpretava, eu comecei a ver que fazia mais sentido, entendeu? E vai falar mais sobre isso. Vamos passar para a parte, né? Você quer falar alguma coisa, Jefferson? Priscila, então existia essa disputa, né? Mas o interessante de tudo isso é o seguinte, que vocês compreenderam bem aquele princípio que Nosso Senhor repetiu, que está no livro do Gênesis: sereis uma só carne. Então, apesar das divergências, vocês queriam chegar e trilhar um ponto comum e chegar à plenitude da verdade. Então, a busca pela verdade também motivou vocês. Porque assim, a gente sempre quis ser um só, né? Quando a gente casou para valer. A gente juntou todos os nossos bens materiais, né, amor? A gente, fisicamente, nós realmente nos tornamos um só. Né? Nós estamos sempre juntos, tudo é comum, o que é meu é dele, o que é dele é meu, finanças é tudo em comum, é tudo em comum. E a gente sempre quis viver a vida espiritual em comum. Né? Então, isso é uma coisa que incomodava muito a gente. Né? E me incomodava também. Eu falava, meu Deus, eu não quero ter filhos, eu não quero viver uma vida inteira casada com uma pessoa que a gente não está unido espiritualmente. São duas doutrinas, são duas fés, são dois batismos, né? São coisas que nos separam. Então, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde a gente ia ter que resolver isso. Eu falava assim, Marcelo, quando a gente casar, quando a gente tiver filhos, como a gente vai criar os nossos filhos? Para qual igreja eles vão? Né? Qual é a fé que a gente vai ensinar? Porque não tem jeito, tem diferenças fundamentais entre a doutrina protestante e a doutrina católica, né? Então a gente tinha essa intenção de batalhar para que um dia a gente se tornasse um só de verdade, né? Mas eu pergunto, quem é que estava no erro doutrinário? Então, aí repare, né? A gente começamos a ter embates, né, teológicos, obviamente, e Marcelo já tinha começado a estudar, e aí Marcelo fez algumas perguntas sobre a Bíblia. E ele começou a falar assim, nossa, você segue tanto a Bíblia, eu queria que você me respondesse o seguinte, quem escreveu a Bíblia? Né? Ele perguntou quem tinha escrevido os evangelhos, quem tinha escrito os evangelhos, e eu falei, os apóstolos. Aí ele falou, os apóstolos, olha, gente, olha só, eu não vou dizer que todos os protestantes são ignorantes nesse nível, não, tá? Eu tô falando de mim, da minha ignorância. Eu achava que Marcos, Mateus e Lucas eram apóstolos, tá? E aí Marcelo falou, Priscila, Lucas era discípulo de Paulo. Foi Paulo que ditou o evangelho e Lucas se escreveu. Lucas era médico. Aí ele falou, Marcos, né? Marcos escreveu o Evangelho ditado por Pedro. Marcos escreveu o Evangelho ditado por Pedro. E Mateus não lembro mais. Não, então, quando ele falou isso, ele falou assim, como é que você tem certeza que a Bíblia foi inspirada por Deus? Eu falei, porque a Bíblia fala que ela foi inspirada por Deus. Aí ele, mas aonde? Aí eu falei... assim, quem é que chancela isso? Né? Aí dá um loop assim, ó, infinito. Não, aí eu fui para Apocalipse. Eu falei, não, porque lá João fala que toda escritura... João fala, né? Isso. Toda escritura é dignamente inspirada. Não, isso aí é Paulo, mas Apocalipse você fala assim, nenhuma palavra para ser tirada. Paulo fala isso, eu falava que era inspirada porque Paulo falou, e Apocalipse que fala assim, não pode tirar nenhuma vírgula desse livro, né? Sem que percas aí sua parte na vida eterna. Aí nós falamos assim, Priscila, quando João escreveu isso sobre Apocalipse, no Apocalipse, ele não estava falando da Bíblia toda. Ele estava falando do livro de Apocalipse. Porque naquela época não existia Novo Testamento. Aí eu travei. Quando ele falou que não existia Novo Testamento, eu, como assim? O quê, menino? Não existia Novo Testamento? Aí ele, não. Eu falei, como que não existia? Porque na minha cabeça, eu nunca tinha parado para pensar em como a Bíblia surgiu. Eu achava, gente, que a Bíblia tinha caído do céu, pronta, de zip e tudo. Eu nunca tinha parado para pensar no processo de desenvolvimento da Bíblia. Então, quando ele começou a me explicar que Apocalipse era um livro que era sozinho, que João estava falando desse livro, porque os outros, né, estavam, enfim, eram cartas separadas, não existia Novo Testamento, e que Paulo, quando ele falou que toda a escritura era inspirada, ele estava falando do Velho Testamento, porque ele não escreveu pensando em fundar o Novo Testamento, ele escreveu uma carta para uma igreja.
Então ele estava falando do Velho Testamento, né, das escrituras que existiam. Então quando ele começou a falar sobre isso, eu não tive como rebater. Aí eu parei para pensar, eu falei, gente, eu não conheço a minha fé. Eu não conheço a origem da minha fé. E aí, pro detalhe, nós somos pesquisadores, né? Nós somos da área acadêmica. E como pessoas da área acadêmica, a gente gosta de pesquisar tudo, a gente gosta de... E aí eu falei, bom, eu vou ter que pesquisar essa história da Bíblia, porque como é que a Bíblia é a minha única regra de fé e eu não sei nada sobre ela? Eu só sei que ela tá aqui, mas eu não sei a história dela. Aí foi que eu fui, foi aí que o negócio começou a apertar pro meu lado, né? E aí, só que aí, nesse período, não. Aí, enfim, eu falei, não vou deixar na Bíblia. Você fez por separado. Aquele curso que eu estava comentando com você. Aí eu falei, bom, vou estudar a história da Bíblia. Mas eu não sabia que existiam documentos, informações que explicassem como a Bíblia, como o Novo Testamento, no caso, né? Como o Novo Testamento foi desenvolvido. Então eu falei, vou no YouTube e vou pesquisar alguém que fale alguma coisa sobre a história da Bíblia. Porque aí vou procurar alguém, um historiador sério, que não seja nem católico nem protestante. Porque aí não vai ter pendências, né? Nem para um lado nem para o outro. Aí eu fui para o YouTube e encontrei um historiador que tem mais uma tendência para o judaísmo, que é o Jonathan, né? Que você até falou para mim que você sabe quem é. E aí eu fiz algumas aulas de história da Bíblia que ele tinha no YouTube. Mas por que eu fui fazer essas aulas? Porque eu queria recolher fontes, eu queria saber as fontes primárias, que eu pudesse depois buscar para ler. E aí ele veio, aí ele vai, Marcelo não sabia que eu tinha feito, que eu estava fazendo esse curso, e aí ele cita Eusébio de Cesareia. Aí todo o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento, ele vai usar Eusébio de Cesareia, que é a história eclesiástica que faz parte da patrística. E aí eu comentei com o Marcelo, eu falei, Marcelo, eu tô fazendo um curso sobre história da Bíblia, eu estava a fim de saber um pouquinho mais. E o historiador citou Eusébio de Cesareia, e eu vi que esse tal de Eusébio de Cesareia é muito respeitado no meio histórico, né, pelos historiadores. Então, me parece, mas eu não sabia que Eusébio de Cesareia era do século IV, que ele viveu naquele período, eu não sabia nada, eu só sabia que tinha um tal de Eusébio de Cesareia. E aí, Marcelo virou e falou o quê? Tem em casa, tem muito tempo. Peraí. Antes de mais nada, depois o Marcelo repete o que ele falou novamente, né? Quem era Eusébio de Cesareia para você? Você já tinha ouvido falar? Não. Eu ouvi falar no curso do Jonathan. Porque era a fonte que o Jonathan usava. E eu gosto muito de ler sempre as fontes primárias. Né? Como a gente trabalha com pesquisa e tal, a gente não gosta, eu particularmente não gosto de fazer curso com outras pessoas. Se tiver a literatura, é para a literatura que eu vou. Aí o que foi... Repete aí novamente, Marcelo, o que você disse para ela. Aí eu falei, tem aqui em casa há muito tempo já, é só pegar ali na estante dele. Aí você foi lá, fuçou, eu disse, não acredito que eu tenho esse livro em casa. Marcelo falou, eu tenho um livro em casa. Eu falei, como é que é? Ele, não, porque eu tô comprando os livros aí, dos 8 primeiros séculos da igreja. E aí foi que eu fiquei sabendo que existia, né? Aí eu falei, mas o que é isso? Ele, é a patrística. Aí ele me contou que a patrística eram os documentos, das cartas que foram escritos logo após os apóstolos, né? Pelos sucessores dos apóstolos, pelos cristãos da época. E eu não sabia, eu não fazia a menor ideia de que existiam documentos desse período que estavam disponíveis para as pessoas. E aí foi que eu descobri a patrística. Aí eu peguei o livro para ler. Falei, não, vou pegar o Eusébio de Cesareia, porque, pelo visto, ele é autoridade em relação a essa definição aí do cânon do Novo Testamento. E aí comecei a ler. Só que o Eusébio de Cesareia não fala só sobre isso, né? Eusébio de Cesareia, ele conta a história dos 3 primeiros séculos. Ele vai lá em Nero ainda, quando Pedro e Paulo estavam vivos. Ele vai lá em Pedro e Paulo, então ele vai contando a história toda até chegar no canon. E aí, quando eu comecei a ler Eusébio, eu lembro que a primeira coisa que ele falou, que eu quase caí da cama, foi que ele falou de Pedro e Paulo, né? Porque na minha cabeça, Pedro tinha morrido na Babilônia. Eu não aceitava que Pedro tinha morrido em Roma, né? Porque a Bíblia falava que Pedro tinha morrido na Babilônia, então todo mundo da minha igreja, pelo menos, falava que era Babilônia, que não era Roma. Gente, repare, a gente falando, a história falando uma coisa, a gente batendo a cabeça dizendo que é outra, né? Porque a gente não aceita o óbvio.
Aí eu cheguei e falei, aí quando ele fala, a primeira coisa que ele fala, né? Nero foi o primeiro imperador que teve a coragem de perseguir e matar os cristãos. Foi ele o primeiro imperador que martirizou Pedro e Paulo quando ambos estavam em Roma lançando os fundamentos da fé. Quando ele falou isso, Jefferson, porque assim, você pode discutir com teoria, alguém pode chegar aqui e falar assim, a Priscila está interpretando tudo errado, mas história, você não tem como você dizer que o azul é verde. História é história. Então, quando Eusébio de Cesareia fala que Pedro foi martirizado em Roma junto com Paulo, é sério, eu dei cada grito dentro do quarto que Marcelo ficava assustado lá da sala. Como é que é? Não é sério? O que está acontecendo aqui? Pedro morreu em Roma, meu Deus! Desse jeito. Marcelo, afinal de contas, o que foi que você pensou? Essa mulher tá doida. Não, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei assim, bom, agora ela está vendo a verdade por conta própria. Não é uma interpretação de terceiros como a minha, por exemplo. Claro que seria igual, porque, como ela falou, história é história, né? Mas aí ela estava vendo com os próprios olhos dela, né? Que é a terra de comer. E de fonte primária, que para mim é o mais importante. Não foi alguém que deu o Eusébio e falou assim, o Eusébio disse isso. Não, ela leu o próprio Eusébio, o que ele quis dizer. E Eusébio vai falar de um monte de coisa, né, gente? Ele vai falar da Eucaristia. Gente, quando eu li a Eucaristia, que era corpo e sangue de Cristo, que não era a Santa Ceia, que não era a representação, era o corpo, a carne, o sangue de Cristo, eu quase caí do cavalo de novo. Aí ele vai falar do mundo episcopal, aí ele vai citar, tem uma hora, repare, na minha cabeça, quem fundou a Igreja Católica tinha sido Constantino, porque a gente aprende, não sei quem inventou isso assim. E aí, Eusébio de Cesareia, ele vai fazer uma genealogia dos papas até o período de Constantino, porque foi Constantino que... Não foi Constantino que deu uma melhorada aí nas perseguições dos cristãos, né? As perseguições duraram muito tempo. E aí ele começa a dizer, depois do episcopado de Pedro, sucedeu Lino, no mundos episcopal, aquele Lino que é citado em 2 Timóteo, na carta do apóstolo Paulo, e depois Clemente, depois Clemente. que esses conviveram com os apóstolos, e depois, aí ele começa 23 papas, até chegar em 300 e pouco, né? Lá em 324, lá em Constantino. Deixa eu fazer uma observação importante. Aí vocês tomam o fôlego também. O pessoal está se acabando de rir, com certeza. Aí. Mas é interessante perceber o seguinte, que não só os nossos irmãos separados possuem essa visão deturpada do cristianismo dos primeiros séculos, achando que a corrupção, que a Igreja Católica, ela corrompeu o Evangelho em 325, com Constantino. Gente, vamos parar de ser ingênuo, né? Vamos parar de acreditar naquilo que nos contaram e vamos às fontes. Vamos estudar os 3 primeiros séculos da igreja. Eu não digo que você vá ler Agostinho, não. Deixa Agostinho de lado um pouquinho, né? Lê os 3 primeiros séculos. E se você não vê que aquilo ali se chama Igreja Católica, meu amigo, não é possível. Você, Inácio de Antioquia, você lê Irineu de Lyon, você lê São Cipriano de Cartago, você lê Eusébio de Cesareia, homens separados pelo tempo e pelo espaço, e todos eles professam a mesma coisa. A fé, a Eucaristia, a igreja enquanto instituição visível, que tem uma hierarquia, bispos, presbíteros, diáconos, o culto, a intercessão dos santos, as imagens que foram... relíquias de santos. Os santos, a intercessão dos santos. Então, veja, não precisa estudar Agostinho. Estude apenas os 3 primeiros séculos. Eu conversava com um amigo nosso e ele dizia assim, antes da conversão, né? Jefferson, eu lia os escritos dos padres da igreja, eu li Inácio de Antioquia, eu li as 7 cartas, mas eu lia com aquela mentalidade protestante que eu tinha. Eu não via nada ali. Mas depois eu fui ler uma segunda vez e eu disse, caramba,
Está tudo aqui e eu nunca havia percebido. A fé na Eucaristia, a intercessão da Virgem Maria, a Virgem Maria como nova Eva. Então, é isso que muitos não veem. E assim, agora eu vi logo de cara, né? Quando eu comecei a ler, porque eu acho que pelo fato de eu ter começado com Eusébio, e Eusébio ser um historiador, né? Então, dar toda a visão histórica, eu acho que foi mais fácil eu entender que ele estava. Aquilo que ele estava falando era o que era fato, né? Então, Eusébio de Cesareia foi uma leitura muito difícil para mim, porque eu comecei a questionar tudo aquilo que eu achava que era o cristianismo, né? E aí, na quarta-feira de cinzas de 2018, aí eu comecei a ter algumas experiências com Deus, eu comecei a orar para saber o que estava acontecendo, por que aquelas coisas estavam se revelando naquele momento para mim e tal. E aí teve na quarta-feira de cinzas de 2018, eu fui para uma missa aqui em Tarana mesmo, né? Importante aqui que você se esqueceu. É o livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, que você lê em um dia. Então, aí eu inverti a ordem aí, porque eu li isso depois da missa. Repare que eu estava fazendo aqui, eu fui para a missa, eu precisava ir para a igreja. Uma coisa no meu coração, aí, gente, eu vou entrar no sobrenatural, tá? Uma coisa no coração, vai igreja, vai igreja, vai igreja. Eu falei, mas eu tenho que ir para a igreja, tenho que ir para a igreja, mas eu queria ir para a igreja batista, para o culto. Só que nesse dia não ia ter culto da igreja batista. Aí eu falei, então vamos para a assembleia. Só que na assembleia também não deu certo da gente ir. Aí sobrou a missa. Aí eu falei, então tá bom, vamos na missa, né? Porque Deus quer que eu vá na missa hoje, quer que eu vá na igreja hoje. É a única igreja que tem para ir à missa, então eu vou lá. E aí, quando a gente entrou na missa, a missa da quarta-feira de cinzas, ela é toda especial, né? E aqui, a missa da quarta-feira de cinzas, ela é muito tradicional. Então, você tem tem o incensório. Fala aí, irmão, vai contando na época, não é mais não. O padre com aquela roupa toda especial. Teve as cinzas. E aí, de repente, eu comecei a perguntar para Marcelo, porque como eu já tinha lido Eusébio, aquilo já não era tão estranho. Aí eu falei assim, amor, o que significa essas cinzas, né? Aí o Marcelo foi me contando. E por que 3 vezes? Aí ele ia me contando. E por que essa roupa? E por que ele tá acendendo essa vela? E aí o Marcelo começou a me explicar. E tudo era histórico. Durante a missa toda você ia perguntando e o Marcelo ia respondendo. Durante a missa, eu ia perguntando para ele me respondendo. E tudo começou a encaixar com a história, né? Com a igreja física que eu comecei a ver em Eusébio de Cesareia, que a igreja não é um corpo místico apenas, uma coisa, um bocado de cristãos espalhado. Não, a igreja também é uma instituição física, né? Com todos os aspectos físicos. E aí, olha, nesse dia eu chorei tanto. E eu que achava a missa a coisa mais chata do mundo, porque aquilo, né? Porque eu não sabia o que acontecia na missa. Eu comecei a chorar, mas eu chorei essa missa da quarta-feira de cinzas toda. Aí fui, recebi as cinzas, voltei para casa acabada, chorando, e aí eu fui pro quarto. Mas e aí, Marcelo? Aquela mulher chorando do teu lado a missa toda, e qual era a tua reação? Será que tá ficando doida? Não, é porque, tipo assim, do ponto de vista da necessidade que ela sentiu de poder ir na igreja, eu logo vi que Deus estava fazendo alguma obra ali, entendeu? Que ela estava, primeiramente, deixando, né, tocar pelo que Deus queria revelar para ela. Não é à toa que depois ela falou assim, eu queria saber de uma história, de algum casal que tenha se convertido, ou de uma pessoa... Depois da missa, isso. Eu falei para ele. Ela falou, tem todos os caminhos que levam a Roma do Scott Hahn. Você quer comprar? Aí beleza, a gente pegou, ela baixou o Kindle no celular dela, aí baixou esse livro, capturou, melhor dizendo, né? E leu a noite inteira. No mesmo dia que eu cheguei da missa, eu cheguei tão impactada, eu já estava tendo acesso, né, à história da igreja, eu cheguei tão impactada, eu falei assim, Marcelo, me dá um livro para eu ler, para eu conseguir entender o que está acontecendo. Aí o Marcelo me indicou Todos os Caminhos Levam a Roma, e eu comprei e baixei no Kindle e fui ler. Na mesma noite, eu li Todos os Caminhos Levam a Roma, acho que umas 3 horas de relógio. Li todo. E aí, quando eu terminei de ler Scott Hahn, que eu vi, né, quem ele era, um pastor presbiteriano, que era reitor de seminário, doutor em teologia, eu fui em Bíblia, né? Eu não lembro mais, já tem 2 anos. Doutor em Sagradas Escrituras. E aí, quando eu li
né, como ele foi buscar, né, na história da igreja, nos pais da igreja, aquele conhecimento que ele não tinha também, e como aquilo transformou a vida dele, todo o sacrifício que ele passou do desemprego, de sair da igreja, da esposa que não aceitava a conversão dele e tal. Eu fiquei muito impactada com aquilo, né? Principalmente com as dedicações que ele dá. Priscila, você se identificava assim com a Kimberly durante a leitura? Ou mais Me identifiquei, porque eu e Marcelo já tinha 5 anos, né, amor? 2, 3, 4, 5. A gente, eu me corrigi, mas a gente já tinha 4 anos e meio, cada um no lugar. Então eu me identifiquei com ela, com a resistência dela, morri de pena do Scott Hahn. Falei, meu Deus. E outra coisa, eu não imaginava que era possível um protestante se converter ao catolicismo. Porque eu nunca tinha visto. Eu só via católicos virando protestantes. E geralmente o discurso é: eu era católico e eu não conhecia Jesus. Mas quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu encontrei Jesus e agora eu sou crente. Então, o que tinha na minha cabeça era o quê? Que católico não conhecia Jesus. Né? Que católico adorava um monte de imagem, mas não tinha Jesus na igreja. Então, quando eu vi a história de Scott Hahn e de repente o Scott Hahn vira católico, eu falei, meu Deus, isso é possível? É possível alguém virar católico? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei assim, eu acho que Deus, quando falou assim, eu vou revelar a verdade para essa menina, ele falou assim, mas eu vou dar uma de uma vez só. Porque na mesma noite, eu falei assim, eu quero saber quem foi Lutero. Eu quero saber por que eu sou batista e por que eu não sou católica. Por que eu estou nessa igreja, por que eu sou protestante. Aí eu falei assim, bom, eu não quero ver nada que um católico ou um protestante tenha escrito. Eu vou para a internet e eu vou procurar alguma coisa de que Lutero tenha escrito. E aí os livros de Lutero eu não achei, porque a gente sabe que não tem tradução até hoje, né? Aquele Conversas à Mesa não tem tradução e tal. Mas eu achei uma carta, e eu acho que você vai lembrar o nome dessa carta, e se tiver alguém aí que já leu, vai saber também. É uma carta que Lutero escreveu em 1524, 25, na época da revolta dos camponeses, que ele fala sobre os judeus. Você lembra o título, Jefferson? E suas mentiras. Os judeus e suas mentiras? Sobre os judeus e suas mentiras. Isso. Não, eu li os dois. Mas o primeiro que eu li foi esse, Os Judeus e Suas Mentiras. Achei a carta, traduzida para o português. Falei, eu vou ler agora, porque eu quero saber quem é Lutero. E eu não tenho informação sobre Lutero. E aí eu falei, eu vou ler alguma coisa que ele escreveu, porque aí eu vou saber melhor quem ele é. Ô, gente, me perdoe se tiver algum protestante aqui, principalmente luterano. Mas eu não desejo a ninguém que leia uma carta daquela. Olha, eu fiquei tão decepcionada com Lutero, porque Lutero falou que os judeus eram pior do que bosta, que eles eram pior do que esterco, que matar judeu era uma benfeitoria para a humanidade. Tipo assim, se Hitler leu judeu, leu Lutero, Hitler fundou o nazismo com apoio de Lutero, porque basicamente é isso. Tá? Eu sei que eu estou falando uma coisa muito pesada aqui, mas quem quiser baixar aí, as cartas estão disponíveis na internet, é só vocês procurarem aí, sobre os judeus e suas mentiras. E aí eu achei uma outra carta de Lutero, que ele fala sobre contra a horda revoltosa de camponeses, que essa é da revolta dos camponeses. Você lembra o nome, Jefferson? Eu acho que é isso mesmo, contra a ordem revoltosa dos camponeses. Revoltosa de camponeses. Porque quando Lutero ele vem com a sola escritura, a galera se separou da Igreja Católica e a galera começou a falar assim, não, então já que todo mundo pode ler as solas escrituras e interpretar como quiser, então vamos interpretar. E os camponeses fizeram isso. Eles leram as escrituras e eles entenderam que eles deviam se revoltar contra os burgueses, né? Porque era desejo de Deus, era bíblico, que eles não deviam se meter aos burgueses e tal, fizeram a revolta. Só que Lutero, na verdade... Oi? O nome do livro é Contra os Camponeses Assaltantes e Assassinos. Isso, né? E aí, Lutero, na verdade, essa coisa da sola escritura, na verdade, é um pouco de enganação, porque Lutero, ele escreveu o catecismo dele, né? Lutero não queria que cada um saísse lendo, interpretando como quisesse. Ele queria que as pessoas entendessem a nova doutrina na visão dele. E isso fica muito claro quando você lê essas cartas. E aí ele vai e fala, né, que os burgueses estavam autorizando os burgueses matarem todos os
camponeses, porque os camponeses não tinham autoridade para interpretar as Sagradas Escrituras como quisessem, e que derramar o sangue dos camponeses seria válido. Eu não lembro mais assim os detalhes, mas é muito pesada a carta. E é uma carta assassina. Tanto contra os judeus como contra os camponeses, é uma carta de sangue, que ele autoriza e incentiva o assassinato. A pergunta que eu faço é a seguinte: antes de você ler esta carta, e enquanto protestante ainda, qual era a sua visão sobre Lutero? Como é que você... Eu nunca tinha pensado sobre Lutero. Eu sabia que ele tinha escrito as 95 teses, né? E que ele tinha sido iluminado por Deus, porque ele viu todos os erros da Igreja Católica, viu que aquela não era a Igreja de Cristo e resolveu sair e aí fundar o protestantismo para retornar à Igreja primitiva, que isso era o máximo que eu sabia. Eu acredito que a maioria dos protestantes nunca pararam para estudar a Reforma Protestante, quem é Lutero. Até porque hoje em dia ninguém liga mais muito para quem era Lutero, né? A verdade é, a gente está lendo a igreja, só a escritura, pronto, acabou. Mas aí, quando eu descobri quem era Lutero, quando eu li essas cartas, né? Foi uma noite muito difícil. Eu posso falar isso, porque naquele momento ali, tudo aquilo que eu acreditava que era verdade, tudo aquilo que eu fui ensinada, toda a reforma protestante, a própria índole e honra de Lutero, para mim, foi por lixo. Eu não gosto de Lutero. Me perdoe se tiver alguém que eu não gosto de Lutero. Porque o que eu li dele, para mim, é asqueroso. Né? Ele era um xenófobo, ele era um racista, enfim, me perdoe. Mas procurem as cartas dele, né? Eu sempre falo isso, não acreditem em mim. Procurem vocês mesmos as fontes. Então, quando eu li isso, aí alguma coisa se quebrou dentro de mim. Entendeu? E aí eu comecei a pesquisar mais a fundo a história da igreja. Foi aí que eu comecei realmente, mas ao mesmo tempo começou uma luta interior muito forte, porque eu falava, meu Deus, como que eu vou... À medida que, aí, depois de José de Cesareia, eu li Irineu de Leão, né? Eu fui ler Contra as Heresias. E aí, acabou, né? Quem viu minha live lá, Contra as Heresias, deu uma polêmica depois aí com os amigos protestantes, porque quando eu li Contra as Heresias, eu vi que a Igreja Católica era uma igreja física, né? Com clero, com hierarquia, a própria sacramentos, com Eucaristia, corpo e sangue, com tudo isso, né? E aí foi quando eu realmente falei assim, bom. Aí começou a guerra interna, porque eu sempre amei minha igreja. Eu falei, meu Deus. E eu ainda não amava a Igreja Católica. Eu ainda não amava. Eu tinha ido algumas vezes, eu estava aprendendo aquelas coisas, mas eu não amava. E tinha Maria. Maria era um grande problema para mim. Né? Eu tinha uma coisa contra Maria. Meu Deus do céu, como é que esse negócio de Maria? E se isso foi idolatria? E se Maria for uma deusa? E se Maria tiver a mesma posição de como é que eu vou fazer? Mas, ao mesmo tempo, a teologia dos pais da igreja, porque aí eu já estava lendo. Aí eu já comecei a ler Padres Apostólicos, eu comecei a ler Padres Apologetas, aí eu fui ler Basílio Magno, né? Então, eu comecei a ler a Patrística. E eu comecei a ver que não tinha para onde fugir. Que a igreja que Cristo fundou tinha sido a Igreja Católica. Aí eu comecei a barganhar com Deus. Eu falei assim, não, eu posso ser protestante, ou eu posso ser uma boa católica dentro da Igreja Batista. Né? Eu posso ir, aí eu vou na missa e faço a Eucaristia. Ó, a cabeça, né? Eu não tinha nem noção do que era sacramento. Eu já estava lendo sobre a Eucaristia, mas eu posso. Aí eu, de vez em quando, eu vou na missa e recebo a Eucaristia, me confesso, mas eu vou continuar na Batista, porque, meu Deus, a minha mãe vai morrer. Minha mãe, meus amigos, todo o meu círculo de amizade era protestante. Todos os nossos amigos, nossos conhecidos. Tudo, 35 anos dentro de uma igreja batista. Eu tô falando de 35 anos de igreja batista, né? Então, tudo isso passou pela minha cabeça. Eu falei, meu Deus, minha mãe vai ser uma decepção na vida dela. Eu dizer que eu virei católica, a minha família toda. Como que eu vou, né? Graças a Deus, que quando a minha conversão aconteceu, a gente estava em Juiz de Fora. Eu não precisei encarar logo de cara a ira, né, da minha mãe, ou enfim, ou a própria igreja, né? Então não precisei ir lá na igreja conversar com o pastor, porque eu estava morando fora, então não tinha muito o que fazer. E Nós aí temos Priscila, antes de terminarmos essa primeira parte. Ele falou, vixe, gente, eu não cheguei nem na metade. Eu não cheguei nem na metade, testemunho. Mas enfim, aí correndo. Qualquer coisa, nós continuamos na segunda live com as perguntas, tá bom? Exatamente. Mas foi isso. Aí
eu comecei a ir para a igreja, comecei a ir para a missa, né? E comecei a entender. Maria foi o último obstáculo vencido. Eu lembro que eu comecei a fazer o curso da doutrina católica numa comunidade lá de Juiz de Fora, comunidade católica. E quando chegou no módulo de Mariologia, que é onde a gente vai entender sobre quem é Maria, né? Que Maria não é uma deusa, né? Maria como a, virgem, a nova Eva, Maria lá no Gênesis, Maria no Apocalipse. Como você vai estudar a doutrina, né? Ou a teologia sobre Maria, é que você começa a entender. Mas eu olhava para a imagem dela e eu falava assim, ai, Maria, eu não sei se vai rolar. Vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar com a segunda live e você continua o seu... Tá bom. Já tá quase terminando, gente. Não vou embora. Deixa eu contar pelo menos essa parte, porque essa parte é mais importante de Maria. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar essa primeira live aqui, e vocês podem mandar as perguntas pelos comentários, né? E eu vou anotando aqui e depois eu faço pelo direct. Mandem perguntas pelo direct lá nas mensagens do Jefferson. Isso, pelo direct ou então pelos comentários aqui. Eu vou encerrar essa live e vou começar a segunda, logo em seguida, tá bom? Então, tá bom. A gente volta em 2 segundos. Pois bem, estamos de volta para a Priscila continuar o testemunho. O testemunho dela é muito interessante, vou só aguardar aqui ela entrar, todo mundo voltar para darmos continuidade. Então, o testemunho ficará assim, salvo. Priscila já chegou aqui com uma... Então, estamos de volta. Me escutando? Volta. Estão me escutando? Tudo certo. Ok. Então, a Priscila vai continuar o testemunho dela com o Marcelo e, à medida que vocês quiserem, podem ir mandando as perguntas aí pelos comentários ou então pelo direct. Enfim, Priscila, onde paramos? Você começou a estudar Maria. Eu vou falar da Virgem Maria agora, porque ela foi meu último obstáculo realmente para minha conversão, tá, gente? Só para a gente não vai demorar muito, não. Eu comecei a fazer o curso de doutrina da igreja, né? Eu já estava indo para a igreja, porque assim, minha conversão não foi de uma hora para outra, né? Foi aos poucos. Eu comecei a ir aceitando, a entender a história da igreja, tudo aos poucos. Então, eu comecei a fazer um curso de doutrina da Igreja Católica, que ela durou 1 ano esse curso. Esse curso é feito pela comunidade Resgate. E essa turma é uma turma assim, bem capacitada, sabe? Que dá essa aula de um colégio católico, muito bem conceituado lá em Juiz de Fora, comunidade Resgate. Então eu falei, vou fazer o curso com essa galera para eu entender melhor o que é, né? Isso tudo que eu descobri. Porque eu vi Irineu de Leão, eu vi Eusébio de Cesareia, eu vi os pais, mas você sabe que naquela época nós estamos falando de um desenvolvimento embrionário da doutrina cristã, né? Então as coisas ainda não estavam amarradas, né? Fechadas, como doutrina bem estabelecida. Então eu fui fazer esse curso de doutrina da igreja. Aí cheguei lá, e aí, nesse mesmo período eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, não me deixa fazer essa caminhada sozinha. Não, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como é que isso vai ser. Foi um período muito solitário para mim. Foi um período que eu parei de ir para o culto protestante, comecei a ir para a missa, mas eu me sentia muito assim, sabe? Como um peixe fora d'água, porque era tudo novo. Eu não sabia recitar o credo, eu não sabia responder as orações, né, da liturgia. Eu não sabia. Então, assim, eu não sabia nada, né? Eu também tinha 2 mil anos. Eu não entendia o que acontecia na
missa, né? Eu não podia comungar, eu não podia receber a Eucaristia, porque aí Marcelo foi me explicar que não era assim, né? Então, assim, a confissão, meu Deus, como foi difícil fazer a confissão, né? Então, assim, tudo era muito novo. Então, eu me senti muito sozinha nessa época. Eu comecei a orar. Foi aí que eu encontrei essa comunidade de resgate, né? A comunidade de Juiz de Fora. Comecei a fazer o curso da doutrina lá. Pedi para Marcelo ir comigo. Marcelo Tadinho foi comigo fazer esse curso da doutrina. Eu aprendi muita coisa também. E lá eu conheci, né? Eu comecei a fazer novas amizades. Aí eu conheci um casal espetacular, que hoje ela é minha madrinha, o Whitney e Letícia, que eram católicos. O Whitney também é ex-protestante. Então, quando eu cheguei nesse curso, eu já encontrei um ex-protestante, eu falei, meu Deus, eu não tô sozinha, né? Eu não tô sozinha, o negócio é mais comprido, mais largo do que eu pensei, mais complexo do que eu pensei. E nós começamos a conversar muito. E quando você conheceu o apostolado cardeal Newman, como foi? Eu vou chegar lá. Então, aí comecei a fazer esse curso. Quando a gente chegou na Mariologia, aí eu comecei, porque eu olhava para a imagem de Maria, eu falava, meu Deus do céu, a imagem. Ai, meu Deus, idolatria, né? Aquela 35 anos ouvindo que tem uma imagem de uma pessoa, idolatria, né? Até. Mas aí, sabe quando foi que eu comecei a derrubar o mito da idolatria? Não foi no catecismo da igreja, gente. Eu comecei a derrubar o mito da idolatria lendo padres apologetas. Porque eu não sei se você deve ter lido, óbvio, né? Padres apologetas. Eles falam muito, eles eram filósofos, né? A maioria deles convertidos, então eles conheciam bem a filosofia grega e eles conheciam bem a religião grega. Então eles conheciam os deuses, né? Como é que Apolo, Zeus. Esse povo todo aí. E eles faziam muita comparação da filosofia grega e egípcia. Foi aí que eu descobri que a filosofia grega era o deus dos homens e a egípcia os deuses eram animais, né? Ou misturado. Então, eles explicam isso. Eles explicam quem eram esses deuses e aí eles começam a falar do que é idolatria. Gente, eu tô falando aí do século I. Padres apologetas do século I, né? Eles estão combatendo os imperadores que perseguiam os cristãos. Então, eles começam a explicar o que era realmente idolatria. Idolatria é um Deus, é alguém que é Deus, né? É alguém que está no lugar de Deus. Então, eles faziam sacrifício para esses deuses, eles queimavam incenso, eles faziam culto para esses deuses, eles tinham as sacerdotisas. Então, foi aí que eu comecei a entender o que era idolatria. Porque eu achava que idolatria era uma imagem de qualquer coisa, né? Se eu tenho uma imagem de Maria, eu sou idólatra, eu tô adorando Maria. Ó, que pensamento raso, né? Mas era esse o meu pensamento. Então eu comecei a quebrar esse conceito de idolatria lendo padres apologistas. Mas aí o que aconteceu? Teve um dia, enfim, eu já estava indo para missa e tudo, aí teve uma noite que eu tive um sonho. Eu sempre tive um sonho que se repete muito. Nesse sonho eu estava sempre assim, numa sala, num lugar cheio de pessoas, lutando contra o demônio. E no meu sonho, eu orava, esse demônio nunca saía da sala. Orava, e minha voz ficava fraca, mas eu nunca conseguia expulsar o demônio do ambiente. E eu nunca estava sozinha no meu sonho. Anos tendo esse mesmo sonho. Aí teve um dia que eu sonhei que eu estava nessa mesa, que eu tive o mesmo sonho. Sonhei que eu estava na sala, que tinha outras pessoas comigo e que entrava um demônio. E eu começava a orar para combater esse demônio. E de repente, na maior facilidade, eu consegui expulsar o demônio da sala. E aí eu acordei. Não, aí eu consegui expulsar o demônio. Eu nunca tinha conseguido expulsar esse demônio. Expulsei esse demônio. E aí veio uma voz que eu creio, Priscila, acho que era mulher, eu creio que foi o Espírito Santo que falou assim comigo. Você acabou de vencer um demônio, mas virá outro ainda pior. Nossa, e eu acordei. Aí eu acordei, já balancei Marcelo, pelo amor de Deus, eu tive um sonho. E aí fui contar pra ele o sonho, né? Eu falei, mas você lembra aquele sonho que eu falo pra você que eu tenho desde a adolescência, de um demônio, que eu nunca conseguia vencer, e agora eu tive esse mesmo sonho. Aí contei pra ele. Tudo bem, cheguei na escola da doutrina, fui compartilhar com a professora. Eu falei assim, Rafaela, o nome da professora da escola era Rafaela. Eu falei, Rafaela, eu tive um sonho. Aí contei pra ela, né, que eu sonhei com esse demônio, que uma voz falava pra mim que eu tinha vencido um demônio, mas que havia outro pior. Aí ela pegou o texto. Eu nunca tinha visto o texto. Era outra coisa que eu tinha implicância, o tal do texto. Esse negócio, orações e vãs. Que negócio é
repetindo a oração presepada, quer dizer que não tem liberdade. Oh, meu Deus, gente, quanta ignorância, meu Deus. Enfim. E aí, eu tinha um enorme preconceito, porque eu achava que ficar repetindo a oração era oração vã. Aí, essa Rafaela pegou o texto enorme que o colega lá tinha e botou na minha mão. Ela falou assim, eu sei com quem você vai vencer esse demônio. Eu falei como? Ela, com Maria. E o texto. Quando ela falou isso, Jefferson, Glória. eu vou falar uma coisa muito pessoal para vocês, que ninguém é obrigado a acreditar. Mas eu comecei a sentir uma opressão tão grande, eu comecei a sentir ódio ao meu redor. Eu comecei a sentir como se tivesse um monte Olha, eu passei mal, minha pressão caiu, foi uma vergonha. No meio da sala, um monte de gente, minha pressão caiu com o texto na mão, tremendo. Sentei na cadeira, a menina ficou branca. E eu falei, meu Deus, e eu comecei a chorar, e aquele texto na minha mão, e eu olhava para a imagem, e eu olhava para o texto, e assim, sabe, eu sentia que tinha acontecido algo no mundo espiritual. E eu falei, meu Deus, eu peguei numa arma que atiçou o inferno, porque eu odiava o texto. E de repente o texto estava na minha mão, e eu estava me dobrando a ele, e aí, então, confusão, aí veio o pessoal lá de dentro, me acudir, aí tome água benta, né, tome o sinal da cruz, e tal, enfim. Aí eu fui aí quando passou nessa situação, eu fui na imagem de Nossa Senhora e falei, olha, Maria, eu sei que você não é uma deusa, eu sei que você não é Deus, que você não é um ídolo, né? Me perdoa. Aí eu conversei com ela e falei, olha, eu sei que nós somos duas estranhas. Eu sei que nós somos duas estranhas. Eu nunca te amei. Eu não sabia que eu podia ter uma mãe espiritual. E eu achava que se eu tivesse uma mãe espiritual, eu estaria colocando alguém no lugar de Deus. Aí, me perdoe, né? E aí, nossa, mas assim, né? Ainda não te conheço. Aí eu fui para casa e comecei a falar com ela, né? Comecei a insistir, Maria, e aí? Não sei muito bem quem você é, mas estamos aí e tal. E comecei a interagir com ela. Até que um dia aconteceu. Teve um dia que explodiu o amor dentro do meu peito. Né? Teve um dia que eu fui orar e eu pedi intercessão dela, né, gente? Católico não idolatra Maria. Porque Maria não tem poder de fazer milagre, Maria não tem poder de Cristo. Quando a gente pede intercessão de Maria, a gente está pedindo que ela interceda por nós perante Cristo, tá bom? Que é o filho dela, tá? Porque nós cremos na igreja triunfante, né? As pessoas que morrem, os santos que morrem, estão lá na glória, na presença do Pai. Eles continuam parte do corpo, né? Então, como a gente pode pedir um para os outros por intercessão, a gente pode continuar pedindo para a igreja triunfante também, tá ligado? Não tem nada a ver de idolatria aqui. E aí eu comecei a pedir intercessão dela por algumas coisas que eu tava precisando, e aí pronto. Aí eu comecei a chorar, e aí começou a surgir um amor dentro do meu coração por Maria, e aí eu, de repente, eu percebi que eu tinha ganhado uma mãe, né? E é diferente, é muito diferente, né? E aí, nessa escola, eu aprendi sobre os anjos, né? Eu aprendi sobre os santos, não só Maria, viu, gente? Maria é santíssima, né? Ela é a maior, assim, dos seres humanos, né? Mas tem outros santos maravilhosos. Aí eu conheci Santa Teresa d'Ávila, e aí eu conheci os sacramentos, e aí pronto. E aí teve um dia que eu falei assim, bom, se eu insistir e querer continuar na igreja protestante, eu vou estar desobedecendo a Deus. Porque, por algum motivo, ele me revelou todas essas coisas, né? E aí eu falei, bom, eu vou ter que enfrentar, né, o medo, vou ter que enfrentar o medo da reação das pessoas, né? Vou ter que enfrentar a minha mãe, vou ter que enfrentar, né, quem surgir em prol de uma religião que todo o meu ambiente detesta, né, amor? Você quer falar alguma coisa, não? Não, aí perguntou assim, você me ajuda? Eu falei assim, claro que ajudo, né? Mas leve isso na boa, leve isso com muita paciência, porque eu te conheci, e aí ela foi vendo a atitude das outras pessoas, falando de lá de idolatria. Mas eu vou repetir, eu falei, Priscila, veja isso, você era muito parecida. Você era muito parecida, é totalmente intolerante e tal. Mas Deus, como um bom pai, foi quebrando isso tudo, né? E hoje você vê que é diferente. Realmente, eles são nós não separados.
Eu creio que eles buscam a Deus de todo o coração. E que Deus está lá também. Do ponto de vista deles, apesar que não é a plenitude da fé, correto? Mas eles buscam a Deus de todo o coração. E a gente tem que saber o seguinte, não abrir mão da verdade. Porque a verdade, ela é objetiva. Né? Ela não se molda aos meus prazeres ou às minhas vontades. Então, deixar de ter vergonha e dar testemunho da verdade, que eu ensino a fazer aqui. Mas repare, quando eu me converti, eu passei 2 anos sem falar para ninguém que eu tinha me convertido. Eu passei 2 anos estudando. Eu falei, bom, eu tenho que saber onde eu estou me metendo. Se isso aqui é a igreja de Cristo, se essa é a igreja que deveria ter sido sempre ela, eu quero saber o que aconteceu. Então, eu fui para a Patrística, eu estudei Lutero, eu fiz o curso da Lutero e o Mundo Moderno, estudei a Reforma Protestante, fiz História da Igreja Antiga, Medieval e Moderna, lá com o Padre Paulo Ricardo, estudei o Catecismo da Igreja. Então, eu passei 2 anos estudando. Né? Então, hoje, o que eu falo no meu Instagram, que eu falo sobre os pais da igreja, sobre os doutores da igreja, gente, não é uma coisa que eu descobri agora. Né? Foram 2 anos de silêncio, ninguém sabia que eu tinha me convertido. É tanto que quando eu comecei a falar disso agora no meu Instagram, houve uma reação um pouco pesada, né? De pessoas que me conheciam de quando eu era protestante, que não tinham muita noção do que estava acontecendo, e quando de repente comecei a falar, gente, eu me converti, eu sou católico e tal. E como ninguém está acostumado com isso, então eu nunca sofri perseguição por ser cristã, por ser evangélica. Mas pela primeira vez eu passei perseguição por ser católica. Quando isso começou a acontecer, eu falei, eu tenho certeza que eu estou na igreja certa. Porque começaram a me chamar de idólatra, de Salve Maria, né? Aquelas coisas todas que o católico passa e que eu também fazia com eles, né? Eu comecei a sofrer isso. Esse tipo de acusação, né? E você vê pessoas falando mal da igreja, que a igreja não é a igreja de Cristo, e que é heresia, e que é bando de herege, enfim. Então, hoje eu vivo isso, né? Hoje eu me sinto ofendida, né? Quer dizer, não sou ofendida não, mas eu sou a ofendida, né? Por assim dizer. Antes era eu que ofendia. Sabe o que acontece? Eu acho que tipo assim, existe uma grande antipatia dentro do protestantismo em relação à igreja católica. Porque cada um, para poder conversar, tem que saber muito bem o que está fazendo. Olha, eu sou católico por isso, por isso, por isso. Né? E eu sou protestante por isso, por aquilo. Mas as pessoas do protestantismo falam assim, eu quero anunciar Jesus. Ótimo, beleza, boa iniciativa. Mas qual Jesus que é? Então, tipo assim, a igreja católica tem um Jesus histórico, ele é Deus, ele é filho de Deus, voltará, e tudo está no credo. Mas no protestantismo, a gente não tem como conversar com todo mundo ao mesmo tempo, porque é uma amálgama de crenças. São várias crenças diferentes. Ah, essa igreja batendo criança. Essa não tem Santa Ceia, aquela tem não sei o quê. Então não é fácil. Mas em comum está a raiz de Lutero em todos eles, que é antipatia em relação à igreja católica. Não sei por que isso perdura até hoje, as razões de Lutero por ter feito isso. Eu sei, era um problema pessoal dele, ele tentou resolver isso, fundando uma nova religião, ele foi alertado sobre isso, mas ele prosseguiu, né? Mesmo tendo 15 séculos de igreja nas costas, ele era um monge agostiniano, mas hoje em dia eu não sei porque isso permanece, mas eu tenho aquela teoria da raiz. Se as 5 solas permanecem, é porque veio dele. Então as igrejas protestantes se baseiam nisso aí, mas não sabem muito bem por que isso continua até hoje. Não existe, quer dizer, aí eu vou falar da minha igreja, né? Não existe essa história, esses 15 séculos não existem, né? A gente não estuda isso. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com um pastor da minha igreja, eu estava lendo Eusébio de Cesaré, eu ainda não tinha me convertido, mas eu estava bem empolgada com o Eusébio, né? Porque eu estava descobrindo as coisas. Aí eu falei assim, falei com essa pessoa que é formada em teologia, eu falei assim, eu estou lendo Eusébio de Cesaré, história eclesiástica, você sabe quem é? E aí essa pessoa ficou bem assim, aí ele falou assim, não, sabe como é que é? A gente não estuda muito os pais da igreja, a gente passa muito rápido. E aí, quando ele falou aquilo, eu tomei um susto. Falei, porque eu achava que eles liam todos esses livros, linha por linha, né? E aí eu descobri que não, né? Que existe realmente um corta aqui e volta lá em Lutero, né? Que não existe esse aprofundamento como eu imaginava que existia, entendeu? Talvez, não sei se todos os seminários são assim, mas esse seminário especificamente não tem essa abordagem. Então,
hoje, quando eu vejo, assim, alguém falando de... Esse dia eu estava vendo uma live aí de uma pessoa que não é católica, ela estava falando que Agostinho defendia só a escritura. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu pego um livro da Patrística para ler, eu leio página por página, linha por linha. Quem lê Santo Agostinho sabe que ele não fala isso. Muito pelo contrário. Então, você percebe que realmente existe as pessoas leem passagens, né? As passagens que interessam, né? O pastor lá da minha igreja gostava muito de citar Santo Agostinho. E eu ficava, velho, ele está citando o Santo Católico, por quê? E quando eu li Santo Agostinho, eu entendi menos ainda. Eu falei, meu Deus, por que ele está citando Santo Agostinho como é católico? Está falando dos sacramentos, está citando Santo Ambrósio, disse que não entendia as escrituras, que só entendeu quando Santo Ambrósio explicou. Né? E eu falei, então assim, eu acho que não leu o negócio todo, não leu linha a linha. Deve ter, eles, sei lá, eu não sei, enfim. Mas não quero entrar muito nesses negócios, não. Nesses detalhes. Eu tenho algumas perguntas para vocês. Vamos lá. Uma delas é que vocês sabem muito bem que existem outros casais que enfrentam essa situação, né? Às vezes, como nós temos no nosso apostolado, o nosso irmão Lucas, né? Ele tem bastante dificuldades com a esposa, que ela também tem essa visão anticatólica, não quer saber nada de catolicismo. Como que proceder dentro do matrimônio? Nossa. Eu falo, olha só, primeiramente, a virtude muito importante chama paciência, né? Tem que ter paciência porque se você ficar atacando muito, a pessoa acaba ficando, vamos dizer assim, surda para as coisas que você quer mostrar para ela, acaba tentando se afastar daquilo que você quer mostrar para ela. Então tem que ter muita paciência e também muita fé e muita humildade. Humildade para poder saber as coisas que você tem que saber da sua fé, que é claro, da nossa fé católica apostólica, e aí saber dar as razões da fé. Porque o exemplo de Priscila, ela conversou com 2 protestantes depois que ela se converteu, e ambos falaram assim, primeiro ficaram com medo, porque nunca tinham visto uma pessoa defender a fé católica com propriedade. Isso. A maioria dos gente nunca viu. Isso, numa argumentação bem construída, né? E depois eles falaram assim, peraí, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, tipo assim, você tem que ser muito humilde para poder saber o seguinte, eu não sou autossuficiente, eu tenho que procurar saber, com a assistência do Espírito Santo, pegar as obras, pegar o catecismo, pegar a Bíblia, ler, ouvir boas homilias, ler livros dos santos, ter muita humildade. Com isso, sua fé vai crescendo. Tenta crescer, não é isso? Pedir mais fé a Deus. E aí, quando aparecer uma oportunidade, você pedir para Deus te instruir, te dar as palavras para você poder falar na hora, para ter uma boa argumentação. Porque a fé vem pelo ouvido, né? Então, se a pessoa não conhece nada e ela vai te rebater, você não pode rebater na mesma magnitude. E tudo com amor, né? Muito Isso. Tudo feito no amor, porque no fim da nossa vida nós seremos julgados no amor, né? Então, nós temos que fazer valer a pena. Ou seja, saber como debater intelectualmente, porque a gente sabe mais do que a pessoa que está falando, né? A gente não está no mesmo campo de debate e tentar instruir a pessoa naquilo que ela não sabe, com muita humildade, muita fé e muita perseverança. Mas eu indico começar primeiro pela paciência e tolerância, porque realmente não é fácil. E não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Eu e Marcelo demorou 5 anos. Foram 5 anos. Então, assim, não é, me converti amanhã, meu esposo, meu cônjuge, se ele for protestante, né? Vai se converter também. Não é assim que a coisa funciona. Então, realmente tem que ter. E outra coisa. Também orar muito, viu? Orar muito, pedir assistência da Virgem Maria, né? Com muita humildade com Jesus Cristo, que mostra a verdade à pessoa, que tenha desinteresse total. Não, eu estou falando a minha experiência, e graças a Deus deu certo, sou muito grato ao fim da minha vida. Mas que tenha desinteresse total. Olha, eu quero que a pessoa conheça a verdade, porque eu quero que ela seja salva. Eu quero que ela seja salva. O nosso papel aqui, o primordial, é que nós possamos, na medida do possível, e vocês têm, né, Jefferson, a maior responsabilidade nisso, de proporcionar a salvação das almas, desse mundo que, infelizmente, está querendo guru, mas não está se dobrando aos pés de Jesus Cristo. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que investir na salvação das almas.
Mesmo aquelas pessoas que não querem ouvir, a gente tem que pedir a Deus misericórdia pela vida delas e que um dia o Espírito Santo ilumine elas com toda a sua força. E Marcelo me convenceu muito pelo exemplo, né? Marcelo era um católico extraordinário. Assim, ele é minha inspiração até hoje. Então, quando eu via Marcelo, eu falava, meu Deus do céu, que católico é esse que eu nunca tinha visto, né? Que fé, que exemplo de maturidade, quantas virtudes, né? Quanta sabedoria. Então, a gente não pode esquecer que a Igreja Católica, gente, é a igreja do conhecimento. São 2000 anos. Né? Então, não dá para ser católico de banco de igreja que se contenta um pouco. Né? Católico é católico, tem que saber a história da igreja, né? Tem que conhecer a doutrina da igreja. E tem que praticar também. Uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: assim como Deus chama cada um num determinado momento da sua vida, ele também tem a possibilidade de tocar em cada um de acordo com aquilo que ele achar melhor. Né? Então, por exemplo, a vocação de Pedro aconteceu no Mar da Galileia, mas a vocação de Paulo no caminho de Damasco. Né? Deus vai agir em um determinado momento. Aguarde, espere, reze. Tem uma irmã que eu acompanho que ela passou pelas Testemunhas de Jeová, né? E o marido dela, super anticatólico, mas graças a Deus hoje ela está rezando o terço, inclusive participou conosco aqui, e ela falou: Jefferson, meu marido não quer conversar, o meu marido é super anticatólico, mas é preciso dar tempo, é ter paciência e saber que o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, né? Cabe a nós dar testemunho com as boas obras, dar testemunho com a nossa vivência de fé, como a Priscila falou, né, que via no Marcelo uma outra coisa diferente. Então, dê testemunho lá na sua casa, reze, tenha paciência e aguarde. Né? O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Mas também, né, Marcelo? Estudar, ser um esposo catequista. Aqui, Jéssica, é o seguinte também, eu estava pensando o seguinte, teve uma vez que eu desanimei. Aí eu pensei o seguinte, eu tinha visto o exemplo de Santa Mônica. Eu falei assim, pera um pouquinho. Santa Mônica rezou 20 anos ou mais, não sei, mais ou menos. 19 anos, eu acho. Pela conversão do seu filho. Imagina se ela tivesse rezado 19. Né? Será que ela teria se convertido? Então, tipo assim, eu falei pra mim mesmo, pode ter briga, pode ter discussão, pode ter celeuma, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque eu quero a salvação da alma dela e que ela seja uma cristã católica melhor do que eu. Eu sempre pensei isso. Eu quero que as pessoas que se convertam sejam cristãos católicos melhores do que eu, para que entre no céu direto. Né? E louve a Deus durante toda a eternidade. Alguém está perguntando aí, eu acho que me perguntou aí como que foi a recepção da minha mãe, né? Da minha família. Isso. Eu gostaria de responder essa pergunta, porque essa pergunta é muito boa e é uma coisa que acontece não só comigo, né? No meu Instagram tem aparecido muitos outros desses protestantes que têm compartilhado, assim, situações parecidas. Como eu estava em Juiz de Fora, né, que eu contei que eu contei para minha mãe que eu tinha me convertido, houve um desligamento, né? Antes ela perguntava sempre, tá indo para a igreja? Né? Olha a igreja, olha Jesus e tal. Quando eu me declarei católica, ela parou de perguntar. Ela parou 100%, parecia que eu tinha falado que eu era ateia. E eu comecei a perceber, conforme as pessoas vinham sabendo, que elas começavam a evitar o assunto comigo. Elas falavam comigo sobre tudo, menos sobre Jesus. Parecia que o nome Jesus ia me morder. Então eu comecei a perceber isso. Eu falei, gente, eu falei que eu sou católica, as pessoas estão começando a me tratar como se eu tivesse virado ateu. Né? E hoje eu sou mais cristã do que eu nunca fui na minha vida. A minha vida foi transformada. Eu descobri, gente, estado de vida, um conceito tão simples. Eu quero falar sobre isso no meu Instagram. Mas que causou uma revolução na minha vida. Oi, fale. Muito interessante, que é muito próximo disso aí que você falou. Priscila, você acha estranho para alguém que se diz cristão tomar raiva ou até mesmo excluir do convívio por você professar a fé católica? Como foi para você? Quando eu voltei para Itabuna, quando a gente voltou para Itabuna, né? Que aí foi quando eu realmente ia começar a viver a fé católica na minha cidade, onde está todo mundo, porque até então eu estava em Juiz de Fora, então eu estava vivendo lá, era mais fácil. Veio a quarentena.
Mas hoje eu entendo, gente, e é uma coisa que a gente tem que entender, que na vida adulta, né, esse negócio de amizade é uma coisa muito mais limitada. Na igreja, a gente convive com muitas pessoas, a que a gente chama de amigo. Mas, na verdade, são amizades de conveniência, porque você está no mesmo lugar, você está no mesmo tempo, você tem a mesma rotina. Então, você acaba criando ali aqueles relacionamentos de ocasião. E quando eu voltei para Itabuna e tal, como católica, eu sabia que esses relacionamentos não vão ser mais como eram antes, porque eu não estou mais na igreja, eu não estou mais no pequeno grupo, né? Eu não estou mais trabalhando no ministério da igreja, né? Então é normal que aconteça um afastamento, entendeu? E é normal que algumas pessoas mais intolerantes decidam realmente se afastar, né? Mas eu vim sabendo disso, né? Eu sabia que isso ia acontecer, por isso que foi tão difícil a conversão, passar pelo processo de conversão, de ter que dizer, poxa, eu vou ter que dizer sim, né? Só que acontece uma coisa maravilhosa no meio do caminho. A gente aprende a amar a igreja. Hoje eu amo a igreja católica de um jeito que eu nunca imaginei que seria possível. Eu amo a história da igreja. Eu amo como a igreja lutou pela sociedade, pela civilização ocidental. Eu amo os santos da igreja. Eu amo Santa Teresa. Eu amo Santo Agostinho. Eu amo Nossa Senhora, a Eucaristia, o eu amo Papa. tudo. Então, hoje, para mim, quem sai, todas as perdas que eu tive são compensadas por tudo que a igreja trouxe para mim. E outra coisa, quando eu virei católica, eu falei assim, gente, porque eu sempre fui muito ativa na igreja, né? Eu falei, o que eu vou fazer na igreja católica? Né? Eu comecei a perguntar a Deus qual era a minha vocação, coisas que eu nunca tinha pensado. Qual é a minha vocação? Né? Qual é o meu estado de vida? Esse conceito revolucionou a minha vida. O que é estado de vida, né? E eu entendi meu estado de vida, eu entendi meu temperamento, eu comecei a pedir a Deus para minha vocação. Hoje eu sei qual é a minha vocação, né? Com muita consciência. Para que Deus me chamou para vir para a Igreja Católica? Então, assim, tudo isso compensa as perdas, porque você perde de um lado, você ganha de outro. Eu ganhei novas amizades, novas pessoas entraram na minha vida, enfim. Então, acontece, gente. Tem que estar pronto para isso. Duas perguntas que estão ligadas aqui. Com relação à sua vida espiritual, o que mudou e se você sente uma diferença na relação com Cristo dentro da igreja? Claro, é claro, minha gente. É claro, meu Deus, eu vou falar sobre isso. Gente, quando eu entendi estado de vida, porque eu achava que ninguém podia ser santo, né? A gente é meio criado enquanto batista, a gente meio que aprende que santo só Deus, bom só Deus, né? Que como é que alcança a santidade, essa questão também é nebulosa, você ser santo e tal. E quando eu descobri meu estado de vida, eu sou uma mulher casada, né? Como que eu posso ser santa dentro do meu casamento? Eu achava que para eu ser santa, eu tinha que fazer grandes coisas, né? Nossa, mas como é um pastor, é uma pastora, é um missionário, quem sou eu? Eu cuido da minha casa, eu cuido do meu marido. E quando eu comecei a entender o conceito de santidade dentro do seu estado de vida, isso tirou um peso das minhas costas, Jefferson. Quando eu descobri meu temperamento, porque eu achava que eu tinha que ser igual àquelas mulheres que eu via no altar, que eu via lá pregando, entendeu? E eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou uma pessoa que fala alto, eu sou uma pessoa muito, mais, vocês já perceberam. E eu falo assim, meu Deus, eu não sou mansa. Eu não tenho os dons do Espírito Santo, eu não sou virtuosa. Eu vou falar sobre isso também no meu Instagram ainda. E quando eu comecei a entender o temperamento, como que a gente pode trabalhar nosso temperamento, como que Deus nos ama como a gente é, né? Como que Ele trabalha na nossa alma, como a gente é, com todos os defeitos, com todas as... Gente, eu juro pra vocês, eu tirei um peso das minhas costas, porque eu achei que eu... Sanguínea. Isso mesmo, Alexandre. Eu achei que eu jamais seria santa, jamais poderia viver a santidade, eu jamais... me confessar, claro que a gente se confessa também para Deus, né, gente? A gente também ora, fala para Deus e tal, mas a confissão com o padre, que é onde você tira sua máscara, né? Porque se confessar para Deus, gente, é muito fácil, né? Você vai lá, você tá no segredo, pecou em segredo, aquele pecadinho bem tenebroso, aí você fala com Deus, Deus tá lá no oculto, você não tá olhando pra cara dele, é muito fácil. Mas você se confessar para um ser humano, você tirar sua máscara de gostosão, de bonzão e de santão e falar, padre, olha só, senta aqui, meu filho, que eu vou te falar tudo que eu fiz de nojento, tudo que eu fiz de podre, todas as minhas fraquezas.
Olha, eu falo, o confessionário, além de um sacramento, ele é um sacramento educativo e de cura. Porque você não vai lá só dizer seus pecados. Você vai ser curado. O padre, depois, ele te dá, né, o sacerdote, ele vai te dar um direcionamento espiritual. Então, assim, gente, a minha mudança de a oração. Antes eu achava que Deus só falava comigo se eu chorasse. Eu só estou na presença de Deus se eu chorar. Se eu chorar, se eu me jogar no chão, se eu me derramar em lágrimas, se eu sentir vozes falando na minha cabeça. Meus momentos com Deus eram muito emocionais. Hoje, o meu cristianismo ele é racional. Não estou dizendo que não tenho momentos com Deus de consolação. Mas quando eu entendi, quando eu li Santa Teresa d'Ávila, né, Castelo Interior, e eu entendi o que é consolação, né, mas eu entendi que o que é mais importante do que as consolações é você adorar a Deus com a sua racionalidade, isso transformou a minha vida espiritual. Né? Então hoje eu oro a Deus todos os dias, sinta ou não sinta a presença dele, chore ou não chore, né? A oração dos santos, a oração do terço, rezar Ave Maria, o Pai Nosso, rezar a oração de Santo Agostinho, rezar a oração da Magnificat, não sei, a minha vida espiritual hoje ela é muito mais profunda, muito mais profunda. Priscila e Marcelo agora, né? A ideia, a concepção de vocês depois que você voltou para a igreja, Priscila, sobre família, mudou? Mas sobre família em que sentido, eu e Marcelo? A compreensão do que é uma família, a missão de você como esposa, a missão do Marcelo como esposo, de levar um ao outro para o céu, santificação no casamento, o estado de vida. Sim, então, antes, quando eu era católico do PGE, havia muito egoísmo, né? Porque a gente não tem aquela sabedoria que a gente tem que, vamos supor assim, ter uma família, né, edificada e ter filhos para poder levá-los ao céu. A partir do momento que eu fui deixando de ser católico do PGE e procurando mais saber o que a igreja ensina, o que, né, os pastores como você no futuro vai ser ensinam, eu fui mudando mais minha concepção e me abrindo mais à vida, né? E também me dedicando mais à casa, ajudando a Priscila nas coisas e também compartilhando com ela a vida financeira, que lá em casa eu sou provedor, compartilhando a vida financeira e tudo que eu podia com ela, sendo muito honesto, né? Sendo muito honesto e evitando todas as coisas que poderiam, por exemplo, atrapalhar meu casamento. Como a primeira vez ela chegou comigo e disse, Marcelo, eu quero que o nosso casamento nunca haja a palavra divórcio. Né? Nunca haja esse substantivo aqui, ou mesmo traição, nenhum deles. E eu internalizei isso desde o começo. Né? Então, a gente tem que... Então, tipo assim, você estando em estado de graça, procurando as coisas de Deus, Deus ele vai infundir em você as coisas realmente necessárias na sua vida e na família. Então, essa é a minha experiência, muito melhor do que eu era antes. Eu me descobri conservadora, né? Porque o catolicismo ele traz várias descobertas, né? Inclusive o conservadorismo eu descobri através da Igreja Católica. E mudou. Eu era uma pessoa muito atormentada pelo medo, né? Eu tinha medo dele me largar, eu tinha medo de eu não conseguir o trabalho que eu sempre sonhei, eu tinha medo de não ser independente financeiramente, porque eu fui criada para ser independente financeiramente, eu fui criada para não depender de homem nenhum, né? Minha mãe é separada, então ela acaba, né? Que uma mãe separada, ela acaba incutindo isso nos filhos. Então, eu era uma pessoa que vivia, eu era ansiosa demais. Eu era uma pessoa que eu não conseguia descansar com o amanhã. O amanhã, para mim, era sempre um terror. Era algo que estava sempre me assustando, porque eu tinha medo, meu Deus, se eu perder meu emprego, meu Deus, e se Marcelo me largar, como é que eu vou sobreviver? Meu Deus, quer dizer, uma falta de confiança completa na divina providência. Então, quando eu me tornei católica, eu tive acesso a esse universo de conhecimentos, né? Eu não sei, gente. É óbvio que não foi só o conhecimento, né? Que houve aí a graça de Deus que me curou de um problema que eu nunca consegui me curar. Nós nunca consegui me curar antes, né? Então, hoje eu enxergo o Marcelo como cabeça da nossa casa. Ele é meu líder espiritual, né? Hoje eu confio 100% no nosso compromisso, né? A gente entende que não existe casamento, depois que o casamento é sacramentalmente válido, né? Não existe segundo casamento.
E assim, a abertura à vida, né? A gente não tem filhos hoje por uma questão médica, mas se a gente pudesse ter filhos, naturalmente falando, né? A gente já teria vários hoje, né? Pelo menos esses 2 anos, né, irmão? Depois de católica, a gente já teria pelo menos um. Então, assim, mudou completamente. Hoje, assim, confiar na divina providência é confiar no seu marido também, né? Você confiar que ele vai estar ali. Acho que mudou organicamente. Mudou organicamente. Uma pergunta que eu quero fazer é quando você participou da missa que recebeu a Eucaristia pela primeira vez. Como foi este momento? Nossa, o padre me cozinhou 1 ano, gente, para eu receber a Eucaristia, porque como eu era muito zerada, né, em doutrina da igreja, e aí quando eu fui conversar com ele chegou e me deixou na cadeira mesmo 1 ano. Ele falou, não, minha filha, vá fazer o curso de doutrina, quando você terminar a doutrina da igreja, a gente faz sua primeira Eucaristia, né, porque meu batismo foi válido, porque eu fui batizada nas águas pelo Pai, né? Em nome do Pai, do Espírito Santo e tal. Mas aí ele me deixou 1 ano e eu fiquei 1 ano desesperada, querendo receber comunhão, porque eu já sabia o que era, que era o corpo, meu sangue, o corpo de Cristo e tal. Mas tudo no tempo de Deus. Eu tenho fotos, inclusive, desse dia. Eu ainda vou colocar lá no meu Instagram. Mas foi lindo, porque assim, ele me chamou lá na frente, ele me apresentou para a igreja, ele falou, olha, ela era da igreja batista, hoje ela tá aqui, deu seu trabalho, foi muito emocionante. Aí até que ele me deu, né? E foi emocionante, gente, porque assim, uma coisa é você fazer Santa Ceia, né? Que é um pão e um suco de uva que você acha que representa, né? É muito abstrato. E a Eucaristia não, a Eucaristia é transubstanciação, é corpo e sangue mesmo, né? E eu fui sabendo disso, eu fui entendendo o que é transubstanciação, acidente, substância, tudo isso. E foi emocionante, eu falei, meu Deus do céu, gente, a Eucaristia é extraordinária, né? É preciso uma fé extraordinária e crer realmente na fisicidade da igreja, né? Mas foi lindo, foi maravilhoso. Tenho fotos e tudo desse dia. Eu fiz a profissão de fé no mesmo dia. Aí ele falou, você renuncia ao demônio, nananana, aquilo tudo. E aí eu, sim, sim, sim. Foi lindo, foi maravilhoso. E a primeira confissão, Priscila? Uma vergonha. Morri de vergonha, gente. Meu Deus, como eu aprontei. Porque eu decidi fazer uma confissão geral. Desde a infância, né? Eu falei, eu vou confessar logo tudo, porque eu não quero me confessar mesmo. Então, eu vou confessar logo. Então, assim, eu aprontei muito, gente. Quando eu comecei a botar no papel os meus pecados, desde, assim, de quando eu me lembrava, meu Deus do céu, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso para um homem? Aí já não era sacerdote, já era homem. Eu vou falar isso para um homem do sexo masculino. Meu Deus do céu, eu não vou fazer. Eu com uma vergonha. Aí eu anotei tudo no papel, fui toda descabriada pro confessionário. Cheguei no confessionário, Padre Zuca, maravilhoso, lá de Juiz de Fora. Eu falei, padre, aqui, como é que confessa? Eu queria me confessar. E aí ele começou a rir, né, porque ele já me conhecia, já sabia da minha história, antes da Eucaristia, né, antes da primeira Eucaristia que eu me confessei. Aí ele falou, minha filha, fale, pense que você está diante, eu tô aqui como servo de Deus, em persona Christi, eu tô aqui para ouvir você, eu não tô aqui pra te julgar e tal. E aí eu peguei um papelzinho, nem olhei pra cara dele, é porque eu fiz isso. Aí saí falando, nem olhava pra cara dele. Aí terminei com os olhos baixos ainda, né? Até hoje, gente, pra mim, eu me confesso uma vez por mês, mas é um martírio. Tipo assim, não é que eu ande aprontando muito, mas hoje não, né? Hoje eu evito o máximo, mas naquela época que eu tive que confessar mesmo ali Nossa! Mas assim, quando eu saí do confessionário, aí o padre conversou comigo, né? Depois que eu me confessei, me aconselhou e tal. Eu me saí sentindo tão. Nossa, eu me saí assim, eu falei, se eu morrer agora, eu vou pro céu. Não é da vontade de morrer. Dá vontade de morrer. Só assim não. Senhor, se tiver que me levar, me leve depois de eu confessar. Porque aí eu sei que eu subo direto. Não tem purgatório, não tem inferno, não tem nada. Ainda sou digno. Saí de dentro do confessionário assim, Senhor, me leve, estou pronta para aí. Desse jeito. Mas enfim, foi maravilhoso, gente. Foi uma vergonha, mas foi maravilhoso. Foi ótimo. A última pergunta, quer dizer, não é uma pergunta, mas vocês fiquem livres agora para mandar aquele recado. Antes de mais nada, eu peço que vocês pensem
naqueles católicos que vivem uma fé fria, morna, que vocês dirijam essa mensagem a eles, mas também aqueles que já fizeram a transição para o catolicismo, aqueles protestantes que ainda têm aquela dureza de coração em estudar a igreja. Eu gostaria que vocês deixassem essa mensagem para os católicos, para os ex-protestantes, para os protestantes também. Então, da minha parte é o seguinte, recapitulando um pouco, Cristo falou assim, ide ao mundo todo e ensinai e batizai todos as gentes, né? Então, ensinai. Não tem como amar alguma coisa, algum elemento, alguma instituição, sem que você não a conheça. Então, o que é mais importante na nossa vida? Por exemplo, se eu estou frio, se eu estou tíbio, eu correr atrás, se eu já sou um cristão consciente, correr atrás de como eu posso tirar essa tibieza de minha vida, né? E se eu sou um católico meio relaxado, né, a pessoa que não quer muito compromisso e tal, alguma coisa tem que ativar ele, como Priscila, né, surgiu na minha vida para que eu melhorasse como cristão, ou algumas pessoas talvez nem saiam dessa situação, né, mas eu espero que saiam. E quem já é católico consciente, cristão consciente, é orar por todo o corpo místico de Cristo, da igreja militante que está aqui na Terra e também da padecente do purgatório, para que possam todos encontrar a salvação, né? E para aqueles que já são cristãos católicos, que sabem o que querem, que, né, perseguem a salvação, eu uso as palavras de São Tomás More, né, que é aquele santo inglês que é o primeiro-ministro do rei Henrique VIII, morreu martirizado. Ele falou assim, ninguém, absolutamente ninguém, em seu leito de morte, se arrependeu de um dia ter sido católico, né? Porque você tem todos os meios para ser salvo. Você não é salvo se você não quiser. Ah, mas é difícil e tal. Jesus Cristo veio na Terra, ele não falou uma palavra sobre sofrimento. Uma palavra. Porque o sofrimento é o amor. Não tem jeito. O sofrimento é o que ele sofreu na cruz, poder nos salvar. Então, a porta é estreita, a gente vai ter que também mortificar alguns sentidos nossos, algumas preferências, algumas vontades, para poder perseguir o caminho da salvação, que é ele próprio. A gente tem que ter ele como exemplo, os santos e os conselhos que a Santa Mãe Igreja nos dá, porque ela que é o celeiro de todas as graças, né? Então, nós temos de saber dessas coisas, mas perseverem na fé, né? Sejam bons cristãos e saibam que no fim de suas vidas vocês não se arrependerão de ter seguido a Cristo, na Santa Igreja que ele deixou, na fé apostólica que ele também deixou. Então, que Deus abençoe a todos e que todos possam se edificar no nosso testemunho, no teu também, Jefferson, e principalmente no de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia já fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. E a gente precisa aprender a dar a razão da nossa esperança. Os católicos são observados no mundo inteiro. Vocês não veem a mídia cobrando de outras religiões cristãs uma mudança de atitude, modernização, aceitação do aborto, né? A gente vê isso cobrando da Santa Igreja Católica, porque nós ainda somos a luz do mundo, né? E a gente só é a luz do mundo, gente, se a gente souber o que a gente está irradiando, o que a gente está brilhando. Então, a gente precisa aprender a dar testemunho. No catolicismo, gente, não existe meio termo. Ou você é católico, ou você não é. Né? Ah, eu sou católico porque eu nasci na igreja. Você não é católico. Você não é católico. Você só é católico se você realmente assumir um compromisso com a igreja de Cristo, né? Então, a gente precisa... uma coisa que eu percebi muito quando eu me converti foi essa dificuldade que os católicos têm de viver a fé, né? E muitos ainda precisam se converter. Então, nós que somos assim, que estamos mais conscientes, que estamos buscando, que estamos estudando, precisamos nos envolver com a vida da igreja, precisamos ensinar os nossos irmãos que são mais fracos na fé, o que é a verdadeira fé, ensinar qual é a doutrina da igreja, apresentar Cristo para essas pessoas, né? Hoje, a minha vocação não é, viu, Jefferson, é pescar no aquário alheio. Eu não tenho interesse nenhum em converter protestantes, eu particularmente. Quando eu me converti, Deus falou para mim, você vai ensinar o meu povo a ser católico.
E é isso que eu faço hoje no meu Instagram. Eu quero que o católico aprenda a amar a sua igreja, que ele entenda, conheça a sua igreja, para que ele possa um dia, para que ele possa ensinar os outros, para que ele possa evangelizar os outros, né? Para que ele possa converter outros católicos a terem uma vida de profundidade com Cristo. Então, a minha palavra é para os católicos, né? Aprendam a amar a igreja de vocês, a nossa igreja, né? Aprendam a história da igreja, a doutrina da igreja, vivam a fé e a santidade em espírito e em verdade. Porque é isso que vai transformar o mundo, né? É isso que o mundo está olhando, né? O mundo todo, gente, está olhando para a nossa igreja. O mundo todo. Então é isso. Tem. Eu vou pegar o gancho da Priscila e falar um pouco da missão do apostolado, né, para nós encerrarmos essa live. É o seguinte, o apostolado Cardeal Newman não é, em primeiro lugar, para trazer os irmãos separados para a igreja. Não. Antes de mais nada, a missão do nosso apostolado é despertar a consciência adormecida dos católicos, que não conhecem, que não amam, que não buscam, que não vivem a fé. Então, o apostolado Cardeal Newman tem esta missão. Uma irmã está colocando assim, um católico ignorante é um futuro protestante, né? Minha madrinha. Assim como o Marcelo teve um período de catolicismo de IBGE, eu também tive na minha vida, né? Então, o nosso objetivo primeiro como apostolado é trazer de volta aqueles que se dizem católicos e estão afastados, para que amem mais profundamente. E, em segundo lugar, sim, o nosso apostolado também se dirige aos irmãos que querem ouvir o que a igreja tem a dizer, né? E, de primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel, como diz o Alexandre aqui no comentário, né? Mas, enfim, Priscila, muito obrigado pela live, muito obrigado pela participação. Deus abençoe o matrimônio de vocês. E obrigado a vocês que permaneceram aqui conosco, quase 2 horas de live. E uma galera ficou com a gente também, né? Muita gente ficou para ouvir a todos. A coisa que você se esqueceu de falar foi o seguinte, o encontro, né, com um outro protestante, um ex-protestante, e depois o encontro com o apostolado Cardeal Newman. Né? E hoje é aniversário do apostolado. Parabéns, Jefferson, que Deus te abençoe no seu apostolado. Assim, eu não imaginava que existiam tantos protestantes que estão voltando para casa, para a Santa Mãe Igreja. Quando eu descobri essas dezenas de milhares de pessoas, eu me senti assim muito mais... tipo assim, não estou sozinha, né? Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Deus está trazendo ovelhas de volta para a sua casa. Né? A gente sabe que a gente está vivendo tempos difíceis. E eu sempre falo para todo ex-protestante que chega na minha página, eu falo, olha, Deus está te chamando. Mas Ele não está te chamando de graça. Pode ter certeza. Porque a maioria dos protestantes se convertem estudando, né? Então, geralmente já vem... sabe, conhecendo a doutrina, conhecendo a verdadeira igreja, né? Eu falo, você tem a missão de evangelizar os nossos irmãos católicos, de ensinar a eles aquilo que eles não sabem, né? De ajudar a igreja na missão de pastorear o seu rebanho para o céu. Eu acho que a primeira missão de cada ex-protestante que chega na igreja é ensinar o seu irmão católico a amar a Santa Igreja e, por consequência, amar a Jesus Cristo. Pessoal, muito obrigado. Parabéns. Vocês um abraço para o nosso Salgado, está aí. Lucas. Apareceu aí, né? Legal, eu nem vi quando ele entrou. O nosso amigo Lucas também, que tem enfrentado muitas dificuldades. Mas... Lucas, você está nos nossos textos, tá? Então, pessoal, Deus abençoe o casamento, o matrimônio de vocês. Obrigado aí, e juntos, rumo ao céu e amando ainda mais a Santa Igreja. Lídia, um abraço também, Deus abençoe. A Aline e a Suzana. Até mais, pessoal. Bem, gente, tchau. Muito obrigada por ficarem. Um abraço.